Sejam bem-vindos a mais um Diversidade Artística. No programa de hoje eu tô com o João Marcos. João Marcos é uma figura aqui da nossa cidade de Paudalho, que é músico e compositor. Veio aqui hoje no Diversidade Artística contar a sua história e trajetória pra gente. João, meu amigo, me diga como começou essa vivência com os instrumentos, com o canto, que eu sei que você canta um pouco mais, mas não tá cantando ultimamente. E agora com essa novidade, né, composições e tudo mais. Você pode contar pra nós como tudo isso iniciou na sua vida? Com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Nada. É uma satisfação estar aqui com vocês. Sou fã desse estúdio aqui, cara, e fico muito feliz. Obrigado mesmo de coração. Nós estamos felizes também em ter você aqui. Bom, Nós é recíproco, agradecemos. pode ter certeza. Bom, Massa. a questão do início, de fato, tudo começa na infância, né? Eu logo cedo gostava de assistir, no tempo, eu morava na casa do meu avô junto com a minha mãe. E meus pais, né, meus pais no caso, e aí a gente assistia quando era criança, eu acho que eu tinha por volta de 3 4 anos, passava shows de Michael Jackson, aí shows de rock, e eu ficava na televisão, né, olhando e aquilo me despertava. Mas até então eu nunca tive noção de nada. Aí minha mãe foi na feira, comprou um violãozinho de plástico, entendeu? Aí me deu. Aí eu pegava, fiquei ali e aquilo aí foi criando, sabe? Como você rega uma planta, né? Vai crescendo, 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 chega o ponto que ela produz. E foi isso que aconteceu comigo. Aí, uns anos depois, meu pai chegou em casa com a flauta. E daí, então, começamos a aperrear o juiz de manhã, tanto eu quanto meu irmão, que aí não tem como. Então, tentava escutar, reproduzir, né? Não tinha contato com músicos e tal. Só de vê-los pela TV ou então passando por algum bloco, alguma coisa assim na rua que via. No caso, o começo foi realmente assim. Até então, o fato de eu ter por volta dos 7 anos de idade, então encontrei na rua um chaveirinho de guitarra, cara. Aí eu lembro que até esse modelo que você tem aqui, esse extrato. Aí eu olhei assim, caramba. Aí fiquei olhando, aí escutava os shows, via os shows na TV, né, e ficava. E aquilo foi me. No chaveirinho, tu ficava No tocando no chaveirinho, chaveirinho. no chaveirinho. O violão Massa. já não tinha mais, né? Já por volta de 7 anos, o violão eu ganhei lá por volta de 3 4 anos de idade, por aí. É a que me recordo, que eu tenho lembrança. E aí então, cara, eu pegava e ficava louco, fingindo que fazia aqueles solos e tal, e riffs. E aquilo foi me dando vontade, né? Aí na época eu lembro também que eu gostava muito de música instrumental. Sempre gostei de música instrumental. E meu avô, ele tinha uma coleção de livros, de discos, de vinil, né? Talvez muita gente não conheça, né? A galera mais jovem, Mais mas jovem. você sabe o que eu tô falando. Então ele tinha uma radiola, aí eu pegava, colocava aqueles discos de vinil para reproduzir e tinha as orquestras, né? A orquestra tocando, no caso meu avô, Testemunha de Jeová. Então ele tinha as músicas, né? Que eram tocadas na congregação gravadas. E era orquestral, mas era lindo. E eu viajava, fingia que era um maestro. E tudo isso me fez cada vez mais me aproximar da música em si, né? Até o ponto em que, novamente, a importância dos pais, né? Incentivar os filhos. Aí meu pai comprou uma cítara. Não sei onde ele comprou. Eu sei que ele chegou em casa com essa cítara. E tinha lá, não era partitura, mas a gente colocava uma folha de papel onde tinha pontos determinados e a gente, ao tocar esses pontos sequenciais, fazia a linha musical, a linha melódica, né? E aí eu comecei, era uma secura, acho que todo músico no começo é assim, De fato. até sair alguma coisa. Até que de fato começou a sair algumas músicas, outras eu já conseguia decorar de cara, e outras assim, eu tentava tirar de ouvido, né? E começou a nascer ali, desenvolver ali aquele gosto realmente musical. Até o ponto que minha tia foi nos visitar e minha mãe fez, olha, João, ele tá tocando aí. Deixa eu ver. Aí ela chegou, meu filho, me diga uma coisa, você toca tão bem. Minha tia Azul, beijo pra tia, viu tia? Aí a tia fez assim, meu filho, você toca tão bem, por que você não aprende violão? Aí eu falei assim, tia, olha, querer eu até quero, mas, né, a gente não tem condições,
Na época a gente não tinha condições de comprar um instrumento. Aí ela fez assim, tá certo. Aí ela calou-se. Aí um certo tempo depois, chega ela, uma tarde, tava eu e meu irmão na calçada lá de casa, no batente atrás. Tia Azul chegou, foi. Quando ela fez, João, ela trouxe um violão. Menino, Jefferson. Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu tremi tanto, Jefferson. Fiquei louco, aí eu... Porque a gente eu não, nem dava benção à tia na época. Nesse dia eu dei. Pra você ter uma ideia. A da loucura que eu tava. Eu benção a tia. Ela, Deus te abençoe. Aí, olha, tá aqui. Aí quando tirou a caixa assim, tá lá o Michael. Tenho até hoje o violão. Tá lá. Caramba. Aí eu olhei assim pro violão. Porque teve uma história que foi há uns anos antes de ganhar esse violão, que foi o seguinte: meu avô tinha instrumentos musicais, meu avô era músico, né? Tocava oito baixos, né? Que é um tipo de sanfona, para quem não conhece, oito baixos, e também tocava violão. Aí tinha um violão antiguinho, se eu não me engano era um tornante, se eu não me engano. Aí, antigão lá, assim, tava. Já sabe como é o estado, instrumento desprezado e velho, Sim. né? Há muito Braço tempo com acorde, braço. empenado. Não, ali não era um braço, ali era um berimbau, pra você Isso. ter uma ideia. Mas eu não queria saber, eu queria estar com o instrumento, não tinha noção de nada, né? Sim. Aí eu fui, vou pegar esse instrumento. Aí falei com meu pai, não sei o que, a minha tia, minha outra tia chegou e fez pra mim, leva, rapaz, pra ele aprender, só que levei pra casa, passei um tempinho, pediram de volta, né? Aí eu, fazer o quê? Levaram embora. Aí meu pai, não, tem problema não. E foi justamente depois, pouco tempo depois, há uns anos, um ano mais ou menos, um ano e pouco depois, ele chegou com essa cítara. E daí dessa cítara, a minha tia Zoe me presenteou com o violão. E daí eu tô nesse ramo de música, eu considero de 2000, de 99 pra cá. Final de 99, começo de 2000. Aí realmente eu comecei a me especializar na área. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos nessa área. Aí, só que, aí beleza. Tinha o violão, tá ok, era meu, novo, ok. Mas você sabia tocar? E aí, como é que você aprendia? Que eu não conhecia quem ensinava. A gente foi atrás de alguns professores procurar na cidade. No momento não era acessível, né? Você vê, eu até o instrumento eu ganhei. Aí não Sim. tinha condição de pagar aula na época. Então vamos correr atrás disso. Aí correr atrás como? Ninguém dava aula de graça, entendeu? E aí, o que é que você vai fazer? Então eu ficava lá e tentava achar uma revistinha, aprender. Até então que um irmão de um amigo meu, Amós, ele tocava violão, né? Na igreja evangélica. Aí Ziel fez assim, ó, João, meu irmão toca violão, vou falar com ele. Aí foi ele que me mostrou os primeiros acordes. Então eu ia lá pra onde ele ficava lá com o violão, ele afinava o violão, me ensinou a afinar o violão, que eu não sabia, que tocava, né? Mas não tinha noção de nada, entendeu? E quando ele começou a me mostrar que aí eu comecei a entender a afinação do violão, aonde põe o dedo, como forma um acorde, e começou a me refinar, aí foi que eu comecei a ter uma noção realmente do que é o instrumento. Aí deixou de ser barulho para começar a formar música, né? E aí, um tempo depois saiu um projeto aqui na cidade, em Paudalho, com a 22 de novembro. A prefeitura, na época, fez uma programação cultural e incluiu aulas de música pagas pela própria prefeitura. Então era gratuito, né? Aí eu, oxe, é agora. Ei, meu irmão, nem pensou duas vezes. Aí na época quem lecionava era maestro Sandro, saudoso maestro Sandro. Muita Ah, gente daqui passou pela mão com de certeza. Sandro, velho. Mais Sandro. Cara, eu vou Não, dizer, não, não é cheguei um a cara conhecer. que deixou saudade. Deixa saudade até hoje. Gente boa de verdade. De verdade. Músico talentosíssimo. Maestro excelente. E como pessoa também. Porque não é só o profissional. O pessoal Exatamente. é muito importante. Principalmente para qualquer área de trabalho, principalmente na música, né? Você tem muito contato com pessoas. Então aí, cara, aquela euforia tudinho, vamos aprender. Aí eu lembro como foi no primeiro dia de aula, todo mundo lá, turma grande, todo mundo achando que ia pegar no instrumento, chegou um cara até com a guitarra na hora.
Mas não teve aula, era aula teórica. E aí, vamos aprender primeiro, aí papel e caneta. Aí, ó, figura musical, o que é música, o que é clave. Olha, as figuras musicais se dividem por tempo, ó, aqui o nome delas, entendeu? Então, tudo isso a gente teve. Mais ou menos, acredito que uns 3 meses, por volta de 3 meses depois, fez uma prova. Pra você ver, Sandra era tão dizer que a média na época do colégio era 6, mas lá tem que tirar 7. E ele olhava, tu chutar, se não for, se tu chutar, tu vai fazer de novo a prova. Quer dizer que a intenção dele era buscar a sua melhora. Entendeu? Hoje eu entendo isso. A intenção dele, embora que ele aqui em Paudalho precisa sim de músicos de verdade, mas a intuito dele não era fazer músicos ou formar músicos por formar. Ele queria formar bons músicos. Essa era a filosofia dele. E eu aprendi muito com ele nessa questão, né? Voltando ao assunto, aí então ele pegou e fez lá a prova lá, e meu irmão a gente passou tudinho. Meu irmão não lembro porque no momento ele não continuou, mas eu fui lá. Aí vamos lá, ó, tô com um projeto aqui pra gente fazer, isso foi Sandra falando, pra gente fazer um coral na 22 de novembro. Aí eu lembrei da orquestra, né, que eu ouvia lá. Aí ele fez assim, ó, vou fazer aqui, passar as vozes. Aí na época, se eu não me engano, eu tinha por volta de 15, 16 anos, acho que no máximo isso. Aí todo mundo fez a fila lá, a classe todinha, e ele pegou o teclado lá, e ele fazia. Vamos lá, começa aí. E saía subindo a escala no teclado. E daí subindo, 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 e ele determinava o alcance vocal da pessoa e conseguia colocar se a pessoa era baixo, se era barítono, se era contralto, soprano, mesmo, tá entendendo? Sim. No caso, como ele fazia divisão de vozes, assim como numa orquestra, acho que quem não tem a oportunidade de conhecer, mas uma orquestra ela é dividida por instrumentos, por seções, e cada classe de instrumento ele corresponde a um alcance, seja ele do mais grave ao mais agudo. Da mesma forma um coral, né? Ou entendeu? Sim, sim. Então, aí dividia-se as vozes. Aí primeiro foram os homens, aí depois as mulheres, e assim, aí ele conseguiu determinar. Aí na época eu lembro como se fosse hoje, ele fez assim: tu, vem cá, João, senta aqui. Aí, aí ele fez assim, aí ele começou. Aí quando ele começou, ele fez assim: tu tem quantos anos? Eu fiz assim: 15. Aí ele fez assim: rapaz, tua voz tá mudando, mas você é afinado. Aí ele começou, aí foi fazendo as escalas e eu fui tentando acompanhar, até onde estiver confortável. Eu toquei aí. Aí ele falei, ó, você é tenor. Aí anotou no caderno dele. Infelizmente, não, esse coral não foi pra frente, foi só uma tentativa, né? Aí, depois da prova, aí ele chegou na hora de escolher os instrumentos que a gente ia aprender e eu, violão, né? Seco por violão. Aí quando cheguei lá, ele fez, João, aí eu, oi, Sandra. Ele fez, vem cá. Já. Aqui, teu instrumento vai ser trompete. Ele queria que eu tocasse trompete. Aí eu, não, Sandro, não, eu não vou tocar trompete. Não, rapaz, toca trompete. Tá precisando de trompete aí, olha, tu já vai aprender e tu toca na banda. Que a intenção de Sandro era essa. Porque como a 22 de novembro, ela não é uma instituição, ela é uma instituição filantrópica, né? Então, não tem condições de estar segurando o músico. Aí às vezes o músico é convidado ganhando, ele não vai deixar de ganhar o pão dele para tocar sem Sim. ganhar, entendeu? Às vezes não é porque a questão também financeiramente pesa. Como músico eu digo isso, pesa a questão assim, Jefferson. Você tem um amor, eu tenho um amor pela 22 de novembro. Entendeu? A minha primeira escola de música, eu tenho um amor por ela. Então, tudo que é referente a ela mexe comigo. Então, se eu deixava de ajudá-la naquele momento que ela precisasse, eu fazia aquilo, mas era com dor no coração. Mas eu também tava precisando. Mas ele era um cara, sempre foi um cara muito compreensivo. Ah, não, ó, tá precisando disso aí, vai lá. Aqui a gente desenrola. E era assim. Até o ponto que começamos de fato a aprender, Iniciar. iniciar a aula, né? Aí vamos lá pegar o instrumento mesmo. Aí tudo que a gente viu no papel, agora a gente ia ver na prática.
Aí eu fui lá com o violão que a minha tia me deu. Comecei lá. Professor Magno Celestino, já ouviu falar? Já é outra figura muito Cara, conhecida faz aqui. tempo que vi Magno. Faz tempo que tive contato com ele. Se você estiver vendo Magno, um abraço pra você, viu? Beijo no coração, cara. Você faz parte da minha vida. É o que é gêmeo? Não, é não. Não, então não É não. conheço não. É, cara sensacional, músico extraordinário, professor excelente e pessoa excelente. Foram duas pessoas que marcaram muito o cenário musical na minha vida. Sandro e Magno. Foram pessoas que, na hora que eu precisei, eles estavam ali para não só para me ajudar, mas para ajudar sempre com alguém que precisasse. E eu acho que isso me entranhou, sabe, Jefferson? Entranhou na minha forma de ver, na minha forma de interpretar, na minha forma também de... Porque, embora cheguei há um tempo a dar aula de instrumentos, mas tem uma frase na Bíblia que eu acho muito interessante, que ela diz assim: você que ensina, também aprende. E isso é uma E é uma verdade. troca, É. entende? Porque cada vez que eu reforço um aluno ou um estudante a respeito de um ponto que ele está com dificuldade, eu estou reforçando. O teu conhecimento. Exatamente. Então ali uma troca, né? E música é isso. Música é isso, cara. O que eu acho interessante é isso. A música, ela, hoje, embora seja muito comercial, mas a música de fato, ela é muito mais do que só sons e frases. Ela tem a ver com sentimento. Ela mexe com quem você é. Ela te mostra, ela te faz dizer sentimentos e coisas que você não diria, talvez. Olho no olho. Sim. Mas ela te faz... E outra coisa, aquela tua impressão que tu deixa em uma música escrita, tocada, numa composição, ela vai despertar aquele mesmo sentimento em outras pessoas. Então isso que é interessante, né? Você com certeza na sua vida tem uma composição que você faz, cara, essa Sim. música, Tem várias. entendeu? Então a música ela tem esse peso, ela tem esse poder. Essa capacidade de transformar você, de deixar você aflorar o sentimento de alguma forma, né? Exatamente. E ela te deixa, embora que ela tenha, digamos assim, metodicamente falando, ela tem início, meio e fim, regras, né? Como qualquer outra coisa, tudo bem. Mas ela te dá a permissão de você, em cima daquilo daquela base, você construir aquilo que você achar que deve construir. Sim. Essa liberdade a música te dá. E isso pra mim é o que é lindo, é o que me, entendeu? Porque um sol maior vai ser sempre sol maior. Como ele vai ser usado, onde ele vai ser usado e a intenção com que você vai ser usado é sua. É sua impressão que fica. É sua impressão digital. Dentro daquela música, né? Dentro do que você se propõe a fazer. Tem muitos artistas, né, que tem, notoriamente, quando você vai escutar um álbum ou vai ouvir aquele artista, você já sabe quem é, até se for uma música que você nunca conheceu, pela impressão digital marcada dele, né? Michael é uma figura que, poxa, bateu o ouvido, um toque, algum trecho da música, se você não conheceu, isso é Michael. A voz de Identidade Michael... visual e tanto, assim, quando eu falo visual... é Não, no eu sentido falo de- esquece o visual, só musical. Você botou um Mas- fone de ouvido, não tá nem vendo a pessoa, Tô tá entendendo. ligado? Tipo assim, um toque de uma música que você nunca conheceu, você não precisa nem ver. Mas quando eu falo visual, seria no sentido de a roupagem que dá ao som em si, tá ligado? Como é trabalhado. Tá. A É encorpado. porque identidade visual realmente é algo que a gente vê. Se a gente não vê, não é visual. É, porque... Deixa quieto. Tudo bem. Mas Outra coisa, eu acho mas... que você quis contextualizar a imagem que a gente cria a partir daquela A música, partir não é dessa- isso? No sentido quando a gente tá escutando, que a gente sabe um exemplo, tipo tu usasse Maicon aí. Eu mesmo, quando eu tô escutando certas músicas, Tu já imagina ele eu já me dançando, ima- alguma coisa é assim. isso, Ah, é. entendi Ou o que seja, tu tá querendo dizer. Ele já te arremete, a identidade visual dele é tão forte que quando você escuta a música dele, você já imagina ele. na própria música, Total, somente o entendi, som em si. entendi, Você já entendeu? tá tudo incorporado na Sim. identidade. Mas é a junção das duas coisas, né? É a em junção tudo. da imagem que você conhece dele com Com o som o que som você dele, ou conhece seja, a dele. própria identidade Mas em geral. é exatamente isso. O Tá Michael vendo? é uma figura icônica, o Queen é outra figura icônica também pra gente. Uhum. O Queen que eu me refiro, mas é muito mais o Freddie Mercury, né? É O fato. Freddie é uma figura que acho que quase todo músico ou todo músico conhece aquela figura no mundo. É um timbre único.
Acho que é isso que você tá tentando trazer, né? A identidade visual. Porque ele dá um sol igual muitas outras pessoas dão um sol quando tá certeza. cantando. E só que porque o dele mexe de alguma forma. Caramba, que incrível, que magnífico. E outras pessoas não. Por quê? Vocês falando aí, eu me lembrei de algo interessante. Até só aproveitando o Michael, veja, é tanto visual como musical. Mas você veja que às vezes não precisa de uma nota, digamos assim, um som realmente para você ouvir, para você já marcar. Porque, por exemplo, você vê o começo de Smoking Criminal, né? Aí, tucs, tacs, tucs, tacs, tucs, tacs, tucs, tacs, tum, 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 tum. Opa! Aí já te abriu já. Com certeza agora já abriu na cabeça do André o quê? Ele dançando, o jogo de luzes e todo aquele balé. Então aí vem tudo junto. Mas essa impressão, ela fica até hoje. Sim, Sim, sim. Entendeu? Então, quer dizer, ele deixou um legado. Eu tava comentando até com um colega meu recentemente. Eu falei, ó, Michael Jackson é o seguinte. Esse foi um cara que ele colocou a digital musical, por assim dizer, né? Aquilo que ele era, ele conseguiu representar por meio da música. Então, é tão tal que ele não imitou ninguém, buscou, trilhou o próprio caminho e imprimiu aquilo que ele se propôs a fazer. Então, a gente hoje, quando escuta, quando lembra que marcou a infância, a adolescência, né, de muitas pessoas e marca até hoje, foi porque o cara realmente se propôs a fazer algo em cima de uma base, mas depois daquela base feita, como eu falei para você, ele se propôs a desenvolver de acordo com aquilo que ele achasse que ia expressar verdadeiramente, musicalmente falando, aquilo que ele queria dizer, né? sim. Música não é só música. Música vai muito mais além, né? Embora seja algo abstrato, ok, concordo, mas só que vai muito mais além. Ela mexe com você. A frequência chega em você. A frequência desperta sentimentos e sensações que de outra forma você não E daquela conseguiria. forma que ela tá colocada ali, né? Porque tem formas e formas, isso é o processo de mixagem. E aí, pegando um gancho do que o André falou também, é porque quando eu tava pensando em música, eu tava pensando em música pra mim, né? E pra mim a música, ela é só música. Ela não tem um audiovisual junto, não vem o clipe junto. Mas se a gente for pegar de um tempo pra cá, que eu acho que por isso que ele conseguiu construir na narrativa dele essa identidade visual no meio de quando eu ouvia música, é que dos anos 2000 pra cá, a música vem acompanhada de clipe. Uhum. Então, tá ligado? Tipo, hoje em dia eu acredito que todo mundo, quando vai escutar uma música nova, ou um lançamento, todo mundo não, né? Mas a grande maioria, quando vai escutar um lançamento de uma música, vai procurar no YouTube. E a música vem com um videoclipe. Então, como não associar a música à imagem? Realmente, e assim, eu agora tô conseguindo compreender o que o André quis trazer aqui, mas porque provavelmente na época que ele consumia música, ele ainda consome, mas acho que na época da Sim. adolescência, da construção, que isso reinou na MTV Uhum. durante muito tempo, muitas músicas muitas bandas que a gente conhece hoje em dia, que a gente gosta, a MTV é uma grande influenciadora disso. Sim, sim. E as TVs também, porque ia muita dessas bandas, quando vinha pro Brasil, aparecia no Faustão, aparecia em alguns programas de TV, e a gente acabava conseguindo escutar a música daquele artista que não era comum escutar na rádio, se for voltar realmente lá, sei lá, na década de 80, 90, não sei nem se é da tua época, né? 90 deve ser, mas 80 não. 95, 90. Década de 90. E aí, quando a gente vem pra roupagem daquela época, essas músicas não eram tanto na rádio, não tinha tanto essas músicas na rádio. Principalmente nas nossas rádios locais. Mas isso aparecia onde? Na TV. Uhum. Nos programas de TV apareciam esses artistas e aí vinha sempre a parte emblemática deles, né? Eram os artistas. Na sua grande maioria, essas figuras que a gente fala, Fred, que eu não sei se chegou a aparecer aqui no Brasil, num desses programas, mas o Michael sim. E outras... Entrevista, sim. Se eu não me engano, uma das entrevistas que teve aqui no Brasil dele, assim, musicalmente não. Entrevista normal foi com aquela menina Glória. Glória Maria? Isso. Massa. Glória Foi no Maria. Fantástico, Aham. então. Perfeito. E aí a gente volta, a gente arremete na minha construção de pensamento Sim. aqui, é que essas figuras, quando apareciam, a gente, além de ver a musicalidade dela na TV, a gente via a identidade visual, que era uma roupa diferente, uma forma de se vestir diferente, muito única, né? Ou poderia ser muito única pra gente aqui e lá na vivência dele no país que ele morava, uma coisa mais comum, mas eu acho que não. Michael e Fred são figuras bem. Deve ter alguém parecido, mas são figuras bem emblemáticas mesmo.
É fato. E outros artistas também, né? É o que eu acho interessante, Jefferson. Assim, é o que me... por exemplo, eu costumo dizer que quando eu sento para tocar com meu violão e tal, tentar expressar aqueles sentimentos, ou tocar uma música que eu gosto, eu me coloco num outro mundo, né? É um mundo só meu. É um mundo É paralelo. um mundo paralelo. Ali você esquece dos seus problemas, ali você esquece das coisas, você se afasta, né? E você entra de cabeça num mundo que é só seu ali, numa identidade que é só sua. E aí a importância, quando você consegue resgatar esse sentimento que você tá dividindo só com você e o violão e transformar isso numa música, colocar no papel, então outras pessoas, é claro, que vai se identificar com aquele sentimento. Aquele teu sentimento vai vibrar e essa vibração vai fazer com que outras reverberem. Aí que a coisa pega. Entendi, Porque entendi. tudo são frequências. Sim, A sim. música é frequência. Luz é frequência. Tudo é frequência. E a frequência, quando ela, por exemplo, 440 Hz, se você pegar aqui e colocar um 330, ele não vai vibrar. Mas se você colocar 440 Hz, 440 Hz e você tocar, eles vão começar. Você tocou aqui, mas ele vai começar a vibrar. Porque Isso. ele vai ressonar junto com o outro, né? Então aquela vibração vai alcançar. A mesma coisa é a música. Aquele sentimento que você colocou numa canção, ela vai atingir uma pessoa que está vibrando naquela mesma faixa que você estava. O que o compositor estava. É Eu tenho interessante. tenho um É lindo texto que eu isso. escrevi sobre isso há muito tempo, sim, sobre a vibração e como a vibração, enfim, chega dentro das outras pessoas, mexe, move nas outras pessoas e como ela tá em tudo, né? A gente fala vibração, que é frequência, e existe uma frequência de tudo. A Terra gira, acho que é um giro a cada 24 horas. A Terra não. Sei lá, eu posso estar viajando, gente, mas existe uma frequência em que as coisas acontecem. O sol aparece e some, aparece e some, aparece e some. Em cada lugar que alguém tá, existe uma frequência que as coisas acontecem. E isso é com sol, com luz, com música, com a frequência que a gente vai ao trabalho. Eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto. É uma frequência também. É uma frequência longa, mas não deixa de ser uma frequência. Assim como a nota também é uma frequência rápida, Sim. mas também é uma frequência. Tudo isso gera um som. É. E às vezes o nosso ouvido não consegue escutar esse som porque ele está numa frequência que a gente não escuta, né? Nosso ouvido é limitado às frequências que existem. A gente escuta Sim. de 20 Hz e não são nem todos, são ondas mais graves. É mais comum a gente sentir do que a gente ouvir Fato. até 20 mil Hz, que é muito agudo e poucas pessoas também escutam, que é uma frequência muito aguda, podendo ser até muito irritante. Eu É. acho bem irritante. Eu acho que eu não consigo ouvir 20, não. Acho que minha audição tá ali em 17,5. Mas tudo isso são frequências e além disso, antes disso existe, depois disso existe. Existem histórias que quando teve o tsunami em 2008, salvo engano, ele gera uma frequência baixa de 6 ou 8 Hz que os elefantes escutam. E eu já li sobre isso que os elefantes saíram e foram para um lugar alto. Porque os elefantes escutaram a frequência que normalmente não tem, acharam que tem alguma coisa estranha e instinto natural deles vai para um lugar alto. Quando o navio está afundando, a água está em contato lá com o material do navio, ele faz uma vibração. Quem é que sente? Os peixes. E dentro do navio, os ratos. Ah, Quando você vê os ratos procurando sair do fundo no caso, né? Do navio. Do navio e procurar ir para cima, é porque ele está afundando. Eles sentem a Boa. vibração da água em contato. essa eu não sabia, não. É, E eles é representam interessante. isso no Titanic, né? Eu acho que o Titanic Exatamente. aparenta. Eu lembro, tem isso no Titanic, né? Isso? E tem um detalhe, né? E tem um detalhe até, que os ratos, eles, por exemplo, ao sentirem essa vibração, então eles vão procurar. Interessante é que eles sempre acham a saída. Então, dica pra quem... Não, só uma brincadeira, tá? Siga o jato. Exatamente, tá afundando, ó, siga o ratinho, que ele vai levar você pra parte do... que tá... vai ser a última parte do navio que vai afundar. Eles com certeza estarão lá. Se vão sobreviver, aí é um detalhe. Sim. Mas é interessante isso. Que massa isso Muitos aí. animais sentem Isso, exatamente. essa vibração. Então, para você ter uma ideia, tudo vibra. Opa. Ó, tá vendo? Tudo vibra. Então, é fato. Se eu me coloco à disposição de entender um sentimento, eu estou vibrando na mesma frequência que o compositor. Aí por isso que a música nunca morre. Boa. A música nunca morre por conta disso. João, anteriormente a gente estava falando sobre
a questão da identidade visual, do som em si, quando a gente tá escutando algo, a gente imaginar. Queria saber, Associação, né? a questão da associação. Tu teve como esse processo, quando tu tá aí tocando uma música, tu tá escutando. Isso é interessante, viu? Isso é interessante, porque, por exemplo, como a música mexe com os sentimentos da gente, então, no meu caso, o que é que acontece comigo? Primeiro eu tenho que gostar, né? Fato. Aí eu tenho que Certo. vibrar junto, senão não funciona. Mas aquele momento que aquilo é interessante pra mim, é, eu não tenho um ouvido absoluto, meu ouvido é relativo. Mas eu consigo ver, como é que eu posso dizer? Eu consigo, em vez de ser som, de ouvir o som, e esse som não ter a imagem, mas na minha cabeça eu consigo ver o campo harmônico daquela música. Tô entendendo. Como é que eu posso explicar de forma mais simples? Pronto, vamos lá. Se eu pedisse pra você fechar os olhos, se eu pedisse pra você fechar os olhos e eu fosse te contando uma história, você automaticamente iria imaginar aquela história. Tua mente ia te colocar, te abrir, fazer sua imaginação fluir, aí você começaria até ver, por assim dizer, aquilo que você estava ouvindo. Digamos que seja a mesma forma. Só que na questão musical, por exemplo, quando eu estou compondo uma música e essa música é para alguém, exemplo, um cantor, vamos dizer que o ritmo do cara seja sertanejo. Aí eu vou olhar a pessoa, vou ver o estilo que aquela pessoa segue e eu tento fazer a música com a marca que aquela pessoa quer imprimir. Então eu tenho que entender o que é que o cara quer passar. Não sei se você consegue entender o meu raciocínio. Tô O que o acompanhando. cara quer passar, aquilo que ele, digamos assim, porque existe uma voz comercial e existe a tua voz real. São duas coisas diferentes. Depois vocês até procurem isso para se informar, mas assim, a tua voz real é aquilo que você gosta, que você sente prazer. E a tua voz comercial, ela vai tratar apenas daquilo que é comercialmente vendido. Agora, só que durante um tempo, quando um artista ele começa a imprimir a sua identidade musical, que as pessoas começam a reconhecer ele, ou seja, por um estilo musical, por um tipo de música, ou por algo que ele se propõe a fazer, isso seja não só em música, mas em caráter artístico, no comum, o que é que acontece? Eu tento olhar o que é verdadeiro nele, certo? Do que ele, o que ele gosta. Então, como eu observo o artista, a forma como, então a minha mente ela funciona dessa forma. Ela tenta captar essa essência do cara, aí eu pego essa vibe do cara e jogo pra mim. Aí é como se eu tentasse passar pro papel aquilo que ele quer passar na voz. Aí eu pego, aí vamos lá, qual é o estilo? Ah, é sertanejo. Ah, é samba, é pagode, o que seja. Aí eu tento pegar aquela vibe do cara e jogar no papel. Entendeu? Entendi. É nesse momento. Aí entra isso que eu andei. E na minha cabeça, cara, por exemplo, se eu estiver fazendo uma rocha, aí vamos dizer que seja um Pablo, tá tocando, exemplo, mais simples pra galera conhecer. Aí o que é que acontece? Eu tô vendo o cara na minha frente aqui agora, na frente do palco, ele cantando a música. Então, que música eu quero fazer? Qual é o estilo dele? Que tipo? Como é o nuance? Que sensação eu Qual é quero a que as sensação? pessoas Isso. Aí vamos sintam, lá, né? beleza. A música dele fala do quê? Mas a sensação, qual é a energia que ele passa pra galera? Aí eu fico olhando, aí na minha cabeça, pronto, eu já tô começando a formar uma linha musical aqui. Entendeu? Então eu vou trabalhar em cima daquela linha musical. É como se tudo se teletransportasse para um lugar onde ele poderia Exatamente. estar no seu imaginário, Exatamente. cantando para as pessoas. É Exatamente. Aí interessante. o inverso também o contraditório também é verídico. Por quê? Porque, tipo, quando eu escuto, aí eu já me coloco no lugar daquela pessoa. Entendeu? Aí entra essa impressão que o André falou. Aí eu começo a ver, é como se fosse desenhos, como se tivesse, sei lá, é meio louco. É sério, todo artista, todo músico, ele é meio louco mesmo, viu? Isso aí é normal, isso é normal. É, né? Digamos assim. Mas o fato é esse, eu me transporto, me coloco, é como se isso aqui sumisse e eu consigo ver, cara. É uma coisa
meio estranha. Eu consigo ver, de fato, como se vocês estão aqui na minha frente. Sim. Entendeu? É é isso que acontece comigo. Mas no seu caso é uma situação de visão ou de associação? É uma associação que você faz a partir daquela informação que você recebeu ou é uma visão que você cria mesmo a Olha, partir eu daquilo? vou dizer uma coisa tão lúdica que digamos assim, se fundem. Com a realidade. É uma realidade paralela. Sim. É como eu disse, é um mundo paralelo o músico, né? Então eu consigo sentir o que o cara quer passar, então eu vou tentar escrever ou colocar algo sentimentalmente falando na vibe daquele cara. Então eu tô vendo aquele cara aqui na minha frente, essa pessoa. Então eu tô vendo o estilo que ele tá representando, a forma como ele se apresenta, a energia que ele passa pro pessoal. Aí eu tento entender, captar a vibração que ele passa. Aí nessa vibração eu tento colocar na música. Numa música que você tá criando. Exatamente. É assim que eu me proponho. É como Isso se eu se- for compor pra alguém. Sim, né? eu entendi. Agora se eu for compor pra mim, aí Tu varia. segue Seja outro tipo... sentimentos. Porque teve, por exemplo, uma colega minha mesmo sofria com um namoro, né? E só ela tava errada, coitada. Aí eu cheguei para ela e falei, minha filha, olha, eu era muito amigo dela. Eu fiz, olha, questão de amor, a gente não deve dar opinião, a escolha é sua. Mas converse, que desse jeito não dá não. Sim. Porque pra você tá aí e tá mal acompanhada, é melhor tá sozinha. Aí eu cheguei em casa, eu fiz, rapaz, aquele conselho que eu dei pra aquela menina. Aí eu fiquei com aquilo martelando, né? Aí eu fiz, eu vou fazer uma música. Aí eu fiz a música, aí só que eu coloquei não como ela, pra mim. Aí, por exemplo, o refrão da música é, né? Deixa eu ver. Só um momento. É porque tá meio tom abaixo. Aqui. Sozinho, sem você do lado, já diz o ditado. Antes sozinho, que mal acompanhado. Percebeu? Aí eu fiz assim, caramba, foi legal. E comecei a escrever. Aí eu tenho que estar com uma caneta, um papel, até no trabalho. Por exemplo... Quando vem a inspiração... É interessante que a máquina lá, o motor da máquina, eu no caso, trabalho em cerâmica. Então, a máquina lá, o motor lá, ele vibra em sol. Pra você ter uma ideia. Caramba. Quando dá Fá sustenido, se você for na escala musical, aí você vê, né? Você, músico, você Sim. entende. Mas, por exemplo, como se fosse uma escada. Então, o Fá sustenido tá antes do sol, digamos assim, né? Isso, tá antes do sol. Voltando seria sol bemol, subindo seria Fá sustenido, é a mesma coisa. É a mesma vibração. Mas, por exemplo, quando ela tá vibrando em Fá sustenido ou sol bemol, eu sei que ela tá pedindo material. Ela tá vazia. Aí quando ela tá cheia, ela vibra em sol. Pra você ter uma ideia. Cara, É uma vibração grave, É, 80 Hz, por aí. por ali, né? Exato, né? Mas eu consigo identificar, eu fico, caramba, é isso aí. Só que aqui tá Sim. aqui 2/8 acima, se eu não me engano. Então, mas ela é um pouco mais grave. Mas eu sei, quando ela dá Fá sustenido, opa, caiu. Entendeu? Então, eu sei que ela tá precisando de mais material para ela trabalhar. É que ela tá vazia. Então, tudo na vida, tudo que você... tem música, cara. Tem música. O motor de um veículo, né? Tudo. Tá estranho hoje, o que aconteceu? Alguma Por coisa exemplo, tem. não sei se é do seu tempo, né? Não sou tão velhinho não, mas eu sou um pouco mais velho que você. Mas lembra, não sei se você chegou a ver um trem que passava aqui em Paudalho, Não cheguei. né? Na verdade, cheguei. Eu era muito pirraia, mas cheguei. Eu também. Pronto, Cheguei ele a vibra ver. em Mi. A buzina dele. Sim. É Mi. Sim. Aí você tá fazendo a ligação. Quando alguém desliga, Lá. pronto, lá. Opa. Então, por aí você já começa que tudo... O seu som do teclado, cada tecla que você clica lá... Hoje não, hoje tem muitas especificações de som. Mas aqueles celulares mais antigos... Era um som. Cada dois botãozinhos. É uma nota musical. Sim. E dava pra você saber os números que a pessoa tava digitando pelo som. Exatamente. Isso daí. Aí E era só entra... 9 sons pra memorizar. né? Exatamente. Aí entra, entendeu? O treinamento do ouvido que todo músico ganha.
Você vai aprimorando o ouvido, você vai começando a entender as frequências, você sabe que aquelas frequências têm nome, e você, com o passar do tempo, o teu ouvido, ao ouvir a frequência, já sabe qual a nota, digamos assim, musical que aquela frequência representa. Sim. E aí é onde começa, ah, rapaz, tu tirou de ouvido, né? O músico tem muito isso, tu Tem. tirou de ouvido, cara, tu tirasse, pô, como tu tirasse essa música? Aí o que eu digo a você, entra também essa parte, André. Ao escutar a música, quando eu reconheço o tom que aquela música, eu consigo ver os intervalos, ver, que loucura, eu consigo ver os intervalos e eu consigo saber quais são as notas que os acordes e qual seria talvez até o próximo, Sim. as opções. Aí entra o campo harmônico, né? É, quer Mas- falar, e é uma associação do conhecimento que você tem teórico do lado passado, a aprimoração desse conhecimento com essa, vamos dizer que isso foi algum tipo de energia recebida, um dom recebido de fazer com que você consiga visualizar isso para facilitar até o pensamento, porque imagina tu ter que estar raciocinando, encontrei o tom, eita, tô no tom de dó, então dó vai sol, fá, ré menor, em vez de estar pensando visualmente na tua frente, porque se a torna escolha, mais- né? Se tornou Rápido, mais prático. rápido, é isso É, aí. assim, digamos assim, assim, a questão de dom eu acho muito, tira todo o trabalho. Sim, não. De Eu trouxe como se fosse uma energia que Sim, você recebe certo. de alguma forma. Mas eu digo assim, eu não diria que é uma energia que eu recebo, mas sim algo que eu sinto. Sim, Eu consigo sentir aquela música e de eu uma consigo forma vê-la. visual. Aí eu consigo transformar aquele som, na minha mente eu consigo transformar aquele som em imagem. Entendi. Mas Ficaria assim, assim, mas mais assim simples. também, no sentido como ele falou que eu tive essa percepção, não é que só porque você possui o dom, a pessoa recebe o dom, vamos dizer assim, que ela não teve aquele todo o esforço para desenvolver mais ainda o que ele já tem, que ele tem mais facilidade em pegar algo, em aprender as coisas, mas sim em questão de que é mais fácil assim de desenvolver. Tu Entendeu? conhece alguém que tem isso? Eu trouxe como um dom porque eu acho que é uma coisa mais palpável para nossa realidade, para trazer uma interpretação de algo único que você tem. Você Foi isso fala, que eu trouxe como, não como a parte musical do seu aprendizado é um dom, não. Eu tirei a música. Musicalidade você falou do seu sofrimento para aprender, não teve condições de ter violão. Eu falo de conseguir transformar isso em uma imagem. Você conhece alguém que consegue transformar uma música numa imagem e essa imagem que ela traz dentro dessa transformação facilita ela a conhecer o campo harmônico, as notas que vêm, isso poupa um certo trabalho, né? Agiliza o processo, assim, num raciocínio breve que eu estou fazendo aqui, e eu trouxe como dom algo palpável, então sim. é algo único, eu quero dizer, isso é algo único que você Ah. tem, você conhece alguém que tem, e como esse algo único começou a se desenvolver em você, era mais nesse meio. Entendi. Olha, Esse. assim, vou voltar a falar do Maestro Sandro. Existe algumas pessoas que nascem com uma predisposição para alguns tipos de trabalhos, né? Ou a questão artística. No caso de Sandro, Sandro tinha ouvido absoluto, né? Então seria, digamos assim, como eu até falei até no começo, meu ouvido é relativo, então ele precisa de uma referência, entendeu? Sim. Então eu tendo uma referência, eu consigo colocar os intervalos. Já num ouvido absoluto, qualquer frequência, eu sei. Eu sei que tom é. Embora que aqui eu não saiba. Sim. Mas se eu tivesse um ouvido absoluto, eu saberia qual tom é. Então, uma vez ele estava escrevendo as partituras para a orquestra e o cara tava tirando o Rei Leão, né? De ouvido. Aí uma fita cassete ele lá. E era assim, ó, partitura, caneta, e ele botava a vídeo cassete, a fita para tocar, parava aí. Não sei instrumento. Era só ouvir, para você ter uma ideia. E eu ficava olhando aquilo ali e eu não entendia, né? Aí aquilo me. Cara, um dia eu vou ser assim. Que eu achava que tudo era questão de prática, né? Então aquilo ali me incentivou a eu fazia o quê? Para você ter uma ideia. Eu fiz, ele deve ter treinado. Eu ficava pensando, ele deve ter treinado isso de alguma forma para adquirir aquela facilidade dele escutar e já entender que nota é. Aí além disso, ele pegava, além de escrever a nota, ele dividia. Ele já dividia a partitura. Já colocava as figuras certas. Era incrível, era incrível. Aí vamos lá.
Aí o que é que eu fazia? Chegava em casa, pegava o tarra-venda no olho e ficava tentando, entendeu? Encontrar aí quando eu, isso aqui é tal nota, aí tá certo. Opa, dó é ré, beleza, ok. Aí eu chamava meu irmão, virava de costa, coloca aí um acorde. Aí eu dizia a ele qual acorde era, se era maior, menor, com sétima, com nona. E isso foi me desenvolvendo o meu Tua ouvido. audição. Isso. É treinamento. Aí é onde entra. O dom é ótimo. É ótimo você ter uma predisposição. Mas se você não se dedicar àquilo, de fato, né? O que adianta? Ele tem uma predisposição a ser um ótimo músico e eu não ligar para música. O que adiantou, né? Agora, não desmerecendo aquelas pessoas que realmente gostam, que não nasceram com essa predisposição, mas por esforço, trabalho, o Sim, cara chega lá e é um excelente músico. Um excelente, né? Então, é isso aí o que eu acho interessante. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acho que respondi. Eu ficava. Era fantástico, cara. Era fantástico. Eu acho que falando não impressa tanto quanto me impactou na hora que eu vi. Porque é, por exemplo, se você soltar alguma coisa aqui, eu vou usar a referência ao meu violão aqui. Aí, opa, tá aqui. Ah, tá aqui. Então, aí eu vou ver o campo harmônico e... Ah, beleza, ok. Tudo bem, mas o cara do nada chegar assim, escutar, já escrever, já dividir tudo certinho. É incrível, cara. entendi. É incrível. Quando foi a primeira vez que aconteceu de você conseguir visualizar, vislumbrar essa visão dentro da música? Rapaz, olha, aí eu vou voltar quando eu escutava os discos do meu avô. Vinil ainda. O vinil. Aí, na época, meu avô morava em Recife, na época. Não, não, ele já era falecido nessa época. E a casa onde ele morava ficava vazia. Aí eu pegava, ia pra lá, me trancava e ficava. Então aí eu comecei a me imaginar como fazendo os gestos do maestro e tudo aquilo. E aí tinha uns cancioneiros onde tinha a música, a cifra e a partitura. Aí eu cantando, aí eu quando comecei a estudar música, que eu comecei a distinguir o que é que aquelas figuras significavam, aí eu comecei a entender basicamente como funcionava, entendeu? Então aí eu fui, opa, aí aquilo foi abrindo um campo de visão, digamos assim, em que eu comecei a tirar do papel, a sair do papel e comecei a colocar na minha imaginação, porque nem toda hora a gente tá com papel. Então aí eu não sei como foi exatamente que saiu. Eu sei que eu imagino, cara. É só isso que eu tenho a dizer. Entendi. Eu imagino. Vem desde E isso é desde a pequeno. infância. Isso é desde a infância. Desde a Entendi. infância. João, então isso. Obrigado pela correção. Quando eu falei um dom, eu tava querendo falar uma predisposição. Que é isso? Mas foi a palavra mais palpável que eu encontrei também. E concordo quando você diz assim: se a pessoa que tem essa predisposição ela não corre atrás do restante, quem tá correndo atrás, uma hora vai se destacar mais, vai aparecer mais, porque nem tudo é só o dom, né? O dom, se for falar como dom, a predisposição como dom, ela precisa ser complementado, porque isso, a predisposição é uma coisa pequena. Quando você complementa com as outras coisas que se torna uma coisa grande. Só a predisposição não É é fato. tudo, não. É fato. Eu interpretei uma fala sua como... Eu enxergo isso talvez até como uma vantagem de você conseguir ter essa visualização e conseguir se colocar tão facilmente tanto num local, tanto na posição de quem está cantando, passando a energia, quanto na posição de quem está recebendo energia, falando como música, como composição. Então isso pode ser um grande diferencial seu como compositor, né? De você conseguir estar ali num local de entrega de sentimento e recebimento de sentimento para conseguir fazer com que sua composição ela seja mais guiada para o artista possível. Isso deve ser um grande diferencial. Então, tu tem facilidade de, tipo, se alguém dissesse, sei lá, pensar num cantor nacional nosso, se eu tô pensando queria pensar em alguém mais do pop, Fica à mas vontade. Djavan, se Djavan dissesse, ó, quero comprar uma música tua, tu consegue comprar uma música pra mim que falasse um pouco sobre isso, tu ia conseguir chegar naquele universo e fazer uma coisa próximo do que ele já faz. É isso que você tá dizendo pra nós? Meu amigo, você me colocou num patamar altíssimo. Eu ia dizer Tom John B, tá ligado? Opa! Assim, Djavan é um mestre, cara. É Demais. indiscutível. Tem até
um texto que fala, né, que Djavan, ele escreve suas letras tão profundamente que talvez ele não entenda realmente tudo aquilo que ele está escrevendo, né? Mas assim, obrigado aí De nada. pelo colocou o sarrafo lá em cima, hein? Mas o que eu digo é assim, Jeff, vê só, eu tento fazer isso, certo? Eu não vou ser aquela pessoa. Sim, claro. Você veja que Djavan ele tem um diferencial. Qual é o diferencial? Ele é músico, ele compõe e ele canta as próprias. Composições. Isso. Então ele vive no mundo dele, digamos assim. Sim. Você entendeu? Então, você só entra no mundo dele quando ele compartilha uma canção com você. Aí você consegue entrar no mundo dele. Agora, durante a discografia do cara, tudo aquilo que ele compôs, se você for parar para pensar, aí a gente vai entender o gosto, porque você impressa na música aquilo que você gosta. Isso aí, independente de gênero. É independente de gênero. Você veja, se você for um cara que, tipo, vai fazer uma música, vou colocar mais atual, que a galera curte hoje, essas pancadas, Sim. então existe uma linha de caixa, existe um kit de bateria, existe um kit de pedal, entendeu? Até para fazer os solinhos existe um kit, um instrumento específico que é mais usado naquela época, que expressa aquela vibe que aquela galera tá curtindo naquela época. Aí, entendeu? Entendi, Aí no caso, para eu entendi. poder compor algo, né? Se Mas pode pensar como analogia também, Isso, tá? não, mas fato. Mas se fosse o caso de tentar compor uma música para ele, então eu teria que entrar no mundo dele, Sim. entendeu? Gosto muito, admiro muito, cara. São músicas lindas que são músicas lindas, e muitas músicas que, por exemplo, que ele fala sobre a esposa e a filha, né? Que perdeu e tal. O meu jardim da vida ressecou, morreu. A flor que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Então ele tá falando da morte da filha e da esposa. Então veja que é algo muito íntimo, né? Embora a galera cante muitos sem saber o que é de fato, mas aquilo ali é uma divisão muito íntima, é uma dor, é a Sim. perda de pessoas próximas à esposa e à filha. Então, vê, né, entendeu? Existe até discussões. Renato Russo cobrava muito isso também, né? Porque tinha músicas de Renato Russo que eram bem tristes, junto do Legião Urbana, Por e a exemplo, galera cantava de uma forma muito feliz, né? Tá ligado? pais e filhos, cara. Sim, e aí, aí entra até no negócio o quão nossa música e nossos artistas, quando eles se entregam à sua veracidade de quem ele é, de como ele compõe, do que ele quer fazer, sendo honesto, isso é mal interpretado quando chega no outro lado, tá ligado? E isso é um grande problema também. Não vou dizer que é sempre mal interpretado, mas a massa mal interpreta. Uhum. Quem mais consome mal interpreta. Uhum. Fica, que lindo, que lindo. É uma linda homenagem, mas é uma linda homenagem dentro de um sofrimento profundo, né? O contexto. Exatamente. É Então, tem que. Acho que até quando sendo uma linda homenagem, receba como uma linda homenagem, mas como isso é trabalhado? Como será que ele se sente ao ver uma multidão cantando uma música triste, mas de uma forma diferente da tristeza? É porque, digamos Sabe? assim, você falou algo interessantíssimo. Eu coloco a minha impressão, mas como você vai receber, como aquilo vai vibrar diante daquilo que você está recebendo, você pode vibrar de forma diferente. Sim, exatamente. Pode Entendeu? interpretar aquilo de forma diferente, né? Exatamente. Esse é o ponto. Questão de Exatamente. empatia em si, se dependendo, se for uma música, vamos dizer assim, com a letra realmente explícita. E as pessoas normalmente curtem como se fosse algo não tão, como posso dizer, pesado, tipo as músicas de Renato. Sim, Aí seria tipo isso. Se eu não tenho aquela empatia e simplesmente ela me remete a algo bom, ou então tipo a minha vibe é diferente, o que aconteceu, o que deixou de acontecer é, com ele foi somente a questão de como ele compôs. Eu tô ali para consumir. Eu tô falando dessa forma, mas no sentido como se fosse o público em massa. entendi. Quer É um porque eu não exemplo? colocaria, mas é porque eu não colocaria empatia, cara. Porque às vezes a pessoa não recebe aquela informação como ela é por uma predisposição. Sim, Ó, Tá sim, sim. ligado? Ela não consegue captar mesmo aquela informação como algo negativo. Então, não é que eu não houve empatia. É porque a nuance das palavras, se for pegar de Djavan, Hum. tá completamente no nível diferente de conhecimento, de poesia. Se for porque é poético. Sim, sim, Essa sim, música sim, dele é sim. poética. opa, Poesia pura. aham. A massa que consome poesia
Se a gente for pegar nossas grandes, sabe, nossas grandes consumidores dessas músicas tradicionais que são um comércio hoje em dia, que são as músicas comerciais. Uhum. Tem poesia? Algumas tem, mas outras não. Então, é a galera que consome isso, consome poesia. Então, às vezes ela não entende aquilo como uma poesia. Ela não entende que aquilo ali tem uma morte envolvida. Então, por isso que eu tiraria isso, eu tiraria empatia. Porque empatia, você se coloca na posição, mas você tem que saber aquela posição. Como é que você é colocado numa posição que, sabe? Mas eu entendi perfeitamente o que você colocou e acho que sim. Que, tipo, às vezes a não interpretação daquilo pode causar uma dor e causa. Renato Russo Fato. sentia muito isso, velho. Uma música que pode exemplificar isso que você quer falar. Por exemplo, veja a forma como ela é tocada, a letra dela de forma suave, mas a mensagem que ela vai totalmente de encontro com aquilo. Por exemplo, Como Eu Quero, Kid de Abelha. Sim. Conhece? Ó. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Trama de sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Bonito, né? É Eu lindo, nunca né? achei. Não é? Eu acho Mas você observou a letra? não, eu conheço É bem, velho. algo, né? Um relacionamento Abusivo. abusivo. Opa, mas quem não já mandou pro seu crush? Total. Eu não Entendeu? mandei não, eu não mandei não. Não, é? Não, mas você diga assim, o que é que você imagina? Eu imagino o meu bebezinho do meu lado. Tá. Não é assim? Tá. Mas o que é que de fato a música passa? Não é isso. Mas a galera consome, Dessa forma, né? ela, entendeu? A música como é que chegou pra ela? A música tá falando de algo doloroso, mas que você tá como se aquilo fosse algo que reflete amor, algo bom, que de fato não é. É interessante, é para exemplificar talvez o que você Sim, quer dizer. não, eu acho parte que do foi bem. entendimento. É, exatamente. Aí, às vezes a pessoa não entende aquilo, não entende o eu quero você como eu quero, como algo. De Opa. possessão, de. É, Tipo, opa, Não é um pedido, exatamente. não é um pedido, ali é uma ordem, Sim. entendeu? E aí, É do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Então, opa, quer isso? Saca? e aí, às vezes, a interpretação do outro lado nem chega. Ela coloca como eu quero você como eu quero, e pode ser interpretado o eu quero você como eu quero você sujo. Eu quero você. Porque tá pegando essa palavra dessa forma e tá tirando tudo que vem sendo dito anteriormente. Exato. E aí não consegue contextualizar muitas vezes, ou nem pra contextualizar, porque, véi, a vida às vezes já é tão difícil que o que tem que ser feito é ir pra rua mesmo. A galera que gosta de ir pra rua curtir e pegar a sua cervejinha, Sim. tomar sua cervejinha e esquecer seus problemas, e o que tiver escutando ali tá sendo só uma diversão. Exato. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu prefiro me divertir em casa assistindo, sei lá, saindo pra rock. Se for assistir show de rock, adorava assistir show de rock. Faz tempo que eu fui pra algum show de metal no Recife. Teve até ontem, mas enfim, não vem ao caso. Mas faz tempo, é um lugar, todo mundo diz, é um barulho do caramba, não sei o quê. Eu me sinto bem ali, velho. Eu me desconecto. Você vibra. Exatamente. E aí, tipo, eu não vou criticar. Às vezes a galera tá ali e não tá querendo pensar, não. Pô, a gente muitas vezes já passa o dia todo pensando em solução e não sei o que, não sei o que. Que a gente quer um momento só pra conversar besteira, se divertir, rir um pouquinho, voltar pra casa e dormir tranquilo. Sabe? Mas isso tem que ser uma coisa pontual. E muitas vezes esse negócio se torna automático. Todo final de semana a galera tá curtindo, bebendo. Se torna um ciclo hábito. vicioso, um hábito. Pronto. E por isso que não chegam nessas interpretações. São só suposições, gente. Vocês que estão aí do outro lado, são só suposições e teorias aqui que podem estar todas erradas, mas é dentro das nossas filosofias, das coisas que tem dentro das nossas cabeças. É isso. João, e tem alguma composição que você já fez, que você mais gostou, que você pode falar um pouco? E como tá esse processo de composição? Como tá o andar dessa carruagem? Então, ultimamente eu tô focando numa pessoa em especial porque tá num processo de averiguação de algumas composições minhas e eu tô compondo para uma determinada pessoa, né? Vem Que não coisa pode nova. falar. Nesse momento não, mas vem coisa Certo. nova por aí. Então, assim, mas assim, o que eu posso adiantar? Então, eu tô seguindo o naipe dele, entendeu? O naipe dessa pessoa. Mas assim, digamos assim, tô inspirado. Eu tô gostando do que eu tô fazendo, Jeff. Eu acho que isso que é legal, cara. Sim. Porque se você fizer algo só
Vai chegar um tempo que você... Ah, de qualquer jeito vai. E não é assim. Mas quando você faz algo, você produz algo que você diz assim, ó, tá legal. Eu sou meio complicado. Às vezes eu componho, aí eu chego pra uma pessoa e falo assim, ó, eu compus uma música, dá uma olhadinha aí. Uma pessoa de confiança, né? Ó, escuta aí, ficou legal? O que é que tu acha? Eu acho que ficou, mas eu quero ver tua opinião. Você entendeu? Então, às vezes eu fico um pouco nessa meio insegurança, mas Sim. assim, quando a pessoa é uma pessoa de confiança, por exemplo, se eu chegar a mostrar uma composição pra você, ó, Jeff, essa composição é nessa linha, o que é que tu acha? Aí você, eu sei, eu vou confiar no que você vai, no Sim. teu feedback, entendeu? Aí você, ó, João, tá legal. Aí eu, opa, o caminho é esse. E ultimamente eu tô compondo pra essa pessoa, eu tô, tá, assim, pra linha que essa pessoa segue, eu tô gostando, Tá gostando do tô, resultado. tô, tô gostando do resultado. E aí, quando você fala averiguação, é porque esse já foi mandado pra música, aí ele já ouviu, já tá nesse trâmite dele ver se realmente a composição tá E zerada. como tá muito recente, tem alguns que eu não ainda, Não enviou ainda. não, Não não finalizou. enviei, já tá finalizada, Sim, né? Já finalizei, mas eu não registrei ainda. Tô no sim, processo ainda sim. de registrar para poder Perfeitamente. comercializá-lo, Perfeitamente. né? Show de bola. E tá curtindo essa experiência como um todo? Assim, olha, tá envolvido com música, Jeff. É uma coisa muito boa, cara. Seja como for, você tá de frente cantando, você tá dando suporte como banda, você tá por trás dos bastidores, como vocês aqui, como Vitória, tá? Tudo que é envolvido nessa área musical, artística, cara, é muito gratificante. Essa é a palavra. É muito gratificante, né? É bom receber o cachê, mas você fazer aquilo que gosta não tem preço. Isso é É, o fato. que é preciso pra registrar a música em si, tipo assim, pra questão de comercializar? Certo? Então, Não conheço é como é o interessante, processo. olha, por exemplo, você, no caso aqui, você busca a Secretaria de Cultura, né? Hum, Você vai estar lá, digamos, você escrevia a música, beleza. Aí você pode escrever a letra. Se for, já, as pessoas geralmente já levam a música cifrada, entendeu? Aí vai lá na secretaria, paga uma taxa, faz uma inscrição, paga uma taxa. Aí, se eu não me engano, aqui tem que ir para Recife para poder carimbar. Não Sim, carimba aqui. Aí tem que ter para a Secretaria de Cultura do Recife, para você autenticar, né? Aí tem também de forma online, onde você paga uma inscrição e tem uma carteira de compositor que você adquire, né? Por exemplo, aí essa carteira custa X, é válida durante um ano e você ganha créditos para colocar 5 composições suas. Aí essas composições ficam online, né? Registrada, tudinho, certinho. E você ganha digamos assim, essa oportunidade de colocar 5. Mas se você tiver essa carteira de compositor, exemplo, entendeu? Então uhum. há várias formas. Geralmente as pessoas preferem uma forma mais direta. Eu peguei, fiz a música, vou lá, carimbei, papum. Aí você vai correr atrás para divulgar, vai correr atrás de produtor, vai correr atrás de quem você acha que essa música ficaria legal. Tudo tem isso, né? Tem um processo de tô trabalho também. entendendo. Exatamente, exatamente. Mas assim, eu acho assim que no meu caso, eu tento não me prender a só um estilo, entendeu? Eu já compus rock, já compus sertanejo, já compus arrocha, já compus brega, já compus forró, já compus pé de serra, já compus pisada. No caso seria piseiro agora, Sim, né? Entendeu? Ah, samba. Então eu tento, se eu gostei, eu faço. Agora, se, digamos assim, independente do estilo, eu acho que é isso aí que eu quero passar, entendeu? entendi, sim. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes eu pego o cavaco, aí eu fico tocando em casa o cavaco, tocando algumas músicas. Aí eu, recentemente, eu compus uma música e não deu o refrão. Aí eu, caramba, porque, por exemplo, quando eu tocava samba aqui em Paudalho, aí tinha muita gente que não gostava e tal, e ficava botando empecilho, né? Aí eu coloquei na letra assim, você não gosta, você pede para que eu venha me calar, né? Aí eu, na letra dessa música eu digo que
Você pode até cortar uma árvore, mas se a raiz dela for profunda, ela volta a brotar. Aí eu fiquei, cara, qual é o refrão que eu vou colocar nessa música? E aí deu um branco. Aí eu liguei pro colega meu, Raniel. Eu falei, Raniel, tô com a música assim e não tô conseguindo achar um refrão, cara. Vou mandar ela pra você. Escuta aí, eu mandei pra ele, fiz o áudio, mandei pra ele. Não deu 5 minutos, o cara chegou com o refrão. Aí, porque de acordo com a história, as pessoas querendo com que eu parasse, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, Sim. tá? Digamos assim, uma música pessoal. Então, aí a galera tudo contra a gente fazer aquele movimento, aquele som. Aí ele pegou, mandou um refrão, ele fez: Nosso samba não pode morrer, nosso samba não pode parar, nosso samba é samba de bamba. Aí vai terminando com outras frases, né? Aí o que eu quero dizer é o seguinte, então tudo tem um significado, embora seja música pessoal, mas tudo tem um significado. Eu gostei do resultado, ficou boa. E ficou comercial a música. Aí se, no caso, aí eu dependendo se eu tiver a oportunidade de mostrar pra alguém, eu vou lá e mostro, tá ligado? Entendi. Como é a questão? Tem o trabalho também, né, que você faz da sua parte de ir do lado de lá, de fazer contato com esses artistas de alguma forma, de oferecer isso, né? Jeff, porque, por exemplo, há uns contatos que a gente consegue virtualmente. Isso. Mas nunca perda a oportunidade de você olho no olho. Com certeza. Entendeu? Sim. Ou não você já tem. Então luta pelo sim. Chega para pai, eu sou compositor, sou um artista da cidade. Às vezes você não é muito valorizado no local. Mas às vezes uma pessoa que vem de fora, você tem uma oportunidade, às vezes o cara, por exemplo, na época que eu cantava, que chegava em algum lugar fazer um show, então a galera às vezes chegava e falava, eu sou compositor, eu fiz, Aí às vezes tá na correria tão grande que não dava para ouvir a pessoa. Não é que eu não queria, é que não dava para ouvir. Às vezes você chegava em cima da hora, aí não tem produção, a gente que tinha que montar instrumentos, aí passar a voz, às vezes não tinha locutor. Aí você mesmo, que era o vocalista, tinha que fazer a apresentação, aí prefeitura e tal, como um locutor, para você mesmo se apresentar e você cantar. Para você ter uma ideia, é chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, né? Não tem como. Mas o que eu quero dizer é isso, aí às vezes não tem aquele tempo necessário para você sentar com a pessoa e às vezes a pessoa tá nervosa. Porque imagina, Jefferson, você sendo um compositor e aí você chega na hora, aí fala assim, mostra a música para mim, e a pessoa for uma pessoa que tem um nome, você já tá nervoso, não tá na sua posição de conforto, tá na pressão, porque não vai ter só ele lá, tem o produtor, tem o empresário, tem a galera que trabalha com ele, todo mundo tá lá e você vai ficar o quê? Entendeu? A pressão. E às vezes você não consegue mostrar aquele seu trabalho como realmente ele deve ser mostrado. Aí hoje tem, por exemplo, sites, tem muitos cantores que têm e-mail para E-mail compositores, público, né? exclusivamente para composição. E você pode correr atrás disso. Aí se você não consegue, num show que tiver na sua cidade, próximo que você for, se você for um artista, procure a produção. Olha, eu quero mostrar uma música. Se não for possível mostrar a música, olha, tem algum contato, sempre vai, busca, cara. Entendeu? Corre atrás. O não você já tem, lute pelo sim. Boa, João. Eu também sigo essa filosofia de vida de que o não a gente já tem. E que ir atrás e a gente não conseguir o não é o mesmo que ficar parado. Tem que lutar pelo sim, tem que lutar por uma oportunidade, conseguir abrir aquela porta, ou pelo menos aquela janelinha, porque às vezes só ter o contato já é um bom passo, né? Você já tem um contato, já pegou um número, já fez uma primeira relação, e normalmente os artistas eles voltam com o passar do tempo, né? E aí até se caso ele não gostou, você pode mostrar uma nova composição e etc. E a parte do nervosismo também, né? É fato. claro, quando você é o que a galera diz, né? O fato de já ir já é nervoso, você já fica nervoso. Caramba, vou ter que me colocar, não conheço. E aí imagina se a pessoa dá atenção e toca aí pra mim agora, treme na base. Não tem como, a não ser que você já tenha feito isso várias vezes e isso já internalizou em você. Então o processo de repetir isso vai fazendo com que você fique mais tranquilo. Mas eu sigo essa mesma filosofia. O não eu já tenho, então eu vou tentar o máximo que eu posso Mete conseguir. a cara, cara. É o não. Vai lá. Exatamente. O que tu não pode conseguir, tu já tem, que é o não. Exatamente. Então, Não vou perder nada. opa! Não vou perder nada. Agora você pode ganhar. Exatamente. Olha, Exatamente. é diferente, né? Bem diferente. Tente.
Tenta outra vez. Exatamente. Tente outra vez, continua nada, me lembrou Dora. Mas nada a ver, né? Mas, João, tu falasse sobre tuas composições e tal. Eu queria que tu desse uma palhinha pra gente, poderia? Posso? Essa composição minha eu fiz em 2008, né? Aí, agora interessante, eu vou expor um pouco aqui. É uma música particular também. Então, acho que o músico tem muito isso também. É sofrer, sentir e passar aquilo ali para outras pessoas de uma forma mais amena, digamos assim, Sim. toda aquela emoção que foi sentida. Isso também aconteceu comigo. Mas, por exemplo, vamos lá, ó. Chega de tanta mentira, chega de dizer que me ama, não gosta mais dos meus beijos, não é feliz em nossa cama. Pare com esse fingimento, se não existe mais paixão, pra que continuar mentindo? Escute a voz do coração. Eu queria ter você pra mim, mas sei que é impossível viver assim. Oh, oh, seja honesta apenas uma vez, que acabou e foi melhor assim, que acabou e foi melhor assim. Ela termina. Chega de tanta mentira. Incrível, né? Não, sim, Eu achei muito bom. A harmonia, a escolha dos acordes, a letra, o feeling, né? Que é o fio da meada é o feeling, né? É conseguir sentir um pouco o que você estava sentindo naquele momento. Eu achei, Você conseguiu sentir isso? consegui. Já tô um pouco triste aqui, Eu, pô. eu consegui visualizar. Ó, Foi. No sentido de, tipo, como se... Na parte quando fala, deixa das suas mentiras, eu imaginei como se fosse algo de tipo... Pessoa falando uma na cara da outra, dentro, no caso, na sala, conversando e soltando, no caso, a letra, né, que tu tá falando aí. Aí, a partir daí, eu comecei. Poxa, deixa suas mentiras, a pessoa foi embora. Ou então ela simplesmente... A partir daí, ela começou a ter uma percepção nova do que ela realmente queria. Se ela queria continuar da vida que tava, ou se ela realmente ia continuar do jeito que anteriormente. Eu fui confuso isso daí. um pouco, mas deu pra entender. É como se ela Né? foi a tomada de decisão dela, né? A É, música da pessoa em si. trouxe um questionamento Sim, pra ela sim, tomar sim. uma decisão se ela quer ou não ficar, se ela quer ou não seguir, porque está Tá lhe machucando. tá doendo, né? Exatamente. Eu acho que o refrão eu consegui ser feliz quando eu disse, né? Acabou Sim, e foi melhor assim, exatamente. né? Quer dizer, acabou, doeu tudinho, mas ó, foi É melhor. porque Entendeu? você visualizou isso, André? Sim. Eu não visualizo. Eu senti. O que eu senti foi que a música já é um tchau. Isso. É, ela não tinha escolha nenhuma mais. A escolha foi deixa das suas mentiras, porque ela provavelmente poderia estar tentando voltar, poderia estar tentando, não foi assim, não é bem assim. Já deu, é um tchau. O meu sentimento foi, tudo é mentira, tudo é uma ilusão da sua ou da minha cabeça agora, acabou, tchau. E aí o refrão chega dizendo foi melhor assim, independente de qualquer situação agora, mesmo doendo, porque dá pra ver Sim. na forma da expressão que foi machucou, né? Que foi doloroso. Uhum. Foi melhor assim, mesmo assim foi melhor assim. Daqui a pouco eu vou estar bem e isso vai servir como um degrau acima para subir em relações, em sentimentos, em amadurecimento nas próximas relações que eu venho a ter. É fato. Aí essa foi a sensação que eu fiquei diante Valeu dessa pelo música. feedback. Gostei muito, João. Gostei muito da sua Valeu. música, velho. Obrigado. Tá no nível excelente, velho. Obrigado. Excelente. E das suas composições que você mais gosta? Você decidiu tocar essa porque essa é uma duas ou tem alguma composição que você mais... Essa é uma das minhas favoritas, cara. Essa é uma das minhas favoritas. Porque, por exemplo, assim, quando lembramos do passado, temos aquela sensação nostálgica. Sim, Embora que tenha acontecido, mas crescimento pessoal. Entendeu? Então, aí vamos lá, beleza. Mas essa música, ela me remete. É como uma máquina do tempo. Não tô falando de sentimento pessoal pela pessoa que se foi, mas é pela
aquele momento em que eu compus, que eu consegui transportar aquele sentimento para o papel, através da música. Aí, assim como saiu de mim para o papel, aquele sentimento ruim também foi embora. Mas é um sentimento muito bom. Eu tenho prazer de tocar essa minha composição, por isso Sim. que eu escolhi. Essa é uma das que eu mais gosto. Que massa, velho. E Muito também é linda, particular, assim. né? Não, além Acho de que ser por isso. particular, ela tá muito redondinha, tá muito legal e show de bola, velho. Não tem ela gravada em lugar nenhum. Tenho ela gravada. Eu não sei se eu consigo, porque a banda que eu fazia parte na época era toda de boa. Ela parou, né? 2013 para 2014, a gente encerrou. Aí essa música tava gravada em um dos CDs da gente. Ah, então Autoral. esses CDs podem estar Autoral. por Tá, aí em com algum certeza lugar. tá por aí. Na internet deve ter, na web, no YouTube. Eu acho que quem deve ter esses CDs ainda é o Will, que era o tecladista Sim. da banda. E né? Lá pra essa 2012, 2013, era perto do comecinho do Isso. YouTube, nem todo mundo tava familiarizado Exatamente, ainda. exatamente. Tá, Ah, tá tudo nascendo, tá tudo muito novo, né? Hoje sim, não, hoje a galera para divulgar qualquer coisa, basta estar com o celular na mão, consegue atingir muitas pessoas, né? exatamente. Isso. Mas o que eu gosto nessa área da composição é que eu posso fazer aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Sim, Então eu tenho essa liberdade. Ou eu faço aquilo que eu acho que devo fazer, ou eu faço aquilo que eu estou sentindo. A escolha ali é minha. É perfeito. algo particular que no final se torna público. Perfeito. Eu deixo um convite aqui, eu provoquei pra saber se já tinha gravado, porque eu deixo um convite se você quiser fazer uma gravação com brevidade, voz e violão, pra botar nas suas plataformas, eu me coloco à disposição, o estúdio se coloca à disposição. Você estará no dia pra me ajudar, André, Com com certeza certeza. estará no dia pra me ajudar. A gente faz um registro sonoro e visual, grava um clipezinho acústico seu, se você quiser, se você Opa. tiver interesse também, nos colocamos à disposição pra ofertar essa oportunidade pra você. Eu agradeço e a gente conversa Beleza? isso com Beleza, certeza. assim que com acabar certeza. aqui, a gente conversa um pouco mais. Então, gente, olha, essa música vai estar aí top em algum momento, viu? E Tranquilo. tu ia perguntar algo? Eu vi que você respirou. Sim, sim. Pode Não, perguntar, pergunta vá. a ele sobre... Pra ele contar, no caso, né? Um pouco sobre como era na banda, quando ele participava, antigamente. Bom, legal. Vamos lá. Eu iniciei na questão musicalmente, digamos assim, com banda. Sim, sim. Isso foi interessante. É o que eu digo, cara. Assim, a história musical de Paudalho, ela tá em torno da 22 de novembro. Realmente, muitos músicos daqui de Paudalho, a sua história musical gira em torno da 22 de novembro. E eu sou um deles. A questão, vamos lá. Aprender a tocar violão. Para que aprender a tocar violão? Além do querer aprender, né, de ter essa questão da música, cara, era muito bom a gente se reunir um grupinho, tocar as músicas que a gente gostava, né? No meu tempo, ver as boizinhas e tal, aquela paquera. Então, tudo isso, né? Até o ponto que eu cheguei pra Magno, na época foi Sandro, eu, rapaz, eu agora esqueci o nome da menina, Joselma. Aí tinha Maurício, tinha. Se eu esquecer alguém, gente, por favor, a memória é fraca, tá? Mas, por exemplo, aí essa galera que na época Luiz Gonzaga também foi no mesmo tempo que eu também. A gente começou junto, Aprender. até na aula prática também. Boa. Começamos junto com o Luiz. Hoje Luiz Gonzaga tá de frente lá. Cara, um abraço, viu, Luiz? Saudade de tu, cara. Excelente pessoa, né, Gente boa velho? demais. Música excelente também. Aí vamos lá, beleza. Então, é, a gente começava dentro da 22 de novembro. Aí, com o passar do tempo, que eu fui realmente tendo uma base musical e também uma base técnica no instrumento, então surgiu a oportunidade de conhecer outras pessoas, de passar um conhecimento que eu já tinha para outras pessoas através de aulas. E muitos dos alunos que eu tive hoje são meus amigos. Dr. Carlos Eduardo, por exemplo, do abraço. Doutora Renata, Natinha, quer dizer, aí Renali, Eudes, Renê. Então toda essa galera, o projeto com Luiz Gonzaga, voz e violão que a gente teve no Confederação do Equador, também participei,
né? Então, quer dizer, tudo isso fez com que aquelas pessoas com quem eu compartilhei aquele conhecimento que eu tinha se tornassem meus amigos hoje. Entendeu? Se tornaram, são meus amigos hoje. Aí vamos lá. O que eu acho interessante é que quem me viu eu cantar, quando eu me expus primeiramente, foi num Voz e Violão que teve no Beira-Rio. E quem tava lá que eu não vi? Maestro Sandro. Pra você ver como é que gira as coisas, né? Aí Sandro não sabia que eu cantava. E quem tava fazendo o Voz e Violão naquela época foi Nil, tava tocando. Nil, que é tio daquele menino. Acho que você até entrevistou ele aqui também, Damásio. Sim, Que é tio da Damásio. Damásio Júnior. Isso. E Rosimar Lima. Estavam fazendo voz e violão. E aí eu, com vontade de mostrar, mas essa foi a primeira vez que eu dei minha cara a tapa, né? Aí o Beira-Rio tava lotado, lá nos caldinhos lá e tal. Todo mundo se divertindo. MPB, da melhor qualidade, música da melhor qualidade. Aí quando chegou lá, aí eu... Daquele... Vou. Aí foi quando entrou essa filosofia. O não, eu já tenho. Vou lutar pelo sim. Aí eu cheguei lá, fiz... Nil, olha, dá pra tocar 2 músicas aí, não? Aí ele olhou pra mim e fez, ô João, tu se garante? Aí eu fiz, me garanto. Aí ele olhou pra mim assim e fez, tu te garante mesmo? Aí eu fiz, me garanto. Aí ele fez, beleza. Só que tu não vai tocar 2 músicas, não. Tu vai fazer pelo menos 5, que a gente vai ter que ir no banheiro. Tu vai render a gente, e aí? Aí eu fiz, tá feito. Aí veja, né? E eu, ali ó, mas firme, tá feito. Aí ele, beleza. Então, fica aí, espera um pouquinho. Aí ele começou a música, pessoal. Vai ter uma participação aqui do. Aí me apresentou lá. Vamos lá. Aí me deram o violão. Meu amigo, quando o cara me deu o violão, que eu sentei, o microfone na minha frente, cara, eu lembro como se fosse hoje. Que eu levantei a visão, aquela galera na minha frente, pô. Aí eu olhei pra cima e falei, agora. Aí eu pensei, agora não tem como correr. Não tem mais volta. Agora não volta mais não. E justamente a música que eu abri foi Como Eu Quero. Como Eu Quero. Aí comecei lá e toquei, a galera gostou, graças a Deus, né? Me aplaudiu. Aí depois do primeiro aplauso, A autoestima sobe mais um opa, aí já pouquinho. deu uma, né? Aí vem, e aí, qual é a segunda? Aí na época, tava saindo aquela música, Jefferson. Acho que você lembra, Foi você quem me escolheu quando entrou no meu mar. Calcinha preta, Isso, salvo né? engano. Aí, cara, aí até então eu não tava cego, né? Eu tava vendo as pessoas, mas não tava reconhecendo ninguém. Tava ali introspectivo, né? Tentando não errar e tentando cantar. Quando eu canto o refrão, sem ninguém. Quando eu levanto a cabeça, quem é que tá com a mão no bolso, de frente pra mim, olhando para cima da cabeça? Sandro. Aí Sandro olha pra mim, mesmo assim, fez, rapaz, eu cantando e ele olhando assim, balançando a cabeça, né? Rapaz, tu canta, é? Depois eu quero falar contigo. Aí eu fiz, tá certo. Aí fiz lá a apresentação, a galera gostou, graças a Deus. Não fiz feio não, pra primeira apresentação minha não fiz feio não. Aí devolvi o instrumento aos meninos, agradeci tudinho, aí ele fez, vem cá, João. Aí me chamou, olha, tu vai cantar na banda que eu tô fazendo de Túnel do Tempo, Nave 2 de Novembro. Era uma música de uma banda de Túnel do Tempo. Aí eu, Ele, Aí eu fui, tá bom. Aí fui. Aí ele disse, olha, vem cá, ensaio tal dia. Aí foi quando eu comecei a conhecer outros músicos aqui de Paudalho. Eu conhecia só os músicos que faziam parte, assim, realmente entre a 22, né? Os músicos, né? Aí tinha Maninho, aí tinha Riva, Sim. esse pessoal da antiga mesmo, né? Selvadinho, eu cheguei a conhecer Selvadinho, o Pai de Sandro. Deixa eu ver quem mais. Nandinho, Seu Otávio, que hoje a 22 leva o nome Seu Otávio, né? Cheguei a conhecer Seu Otávio, a gente conversava, bater altos papos, gente boa, da melhor qualidade. Então, eu conhecia mais essa galera dentro da 22. Então, a partir dessa banda que Sandro fez na 22, foi que eu, comecei a conhecer outros músicos que não faziam, digamos assim, tava num convívio ali da 22. Aí foi quando eu conheci Raniel, conheci Misael Santos, conheci
Marcelo, que tocava bateria. Aí foi quando eu comecei a fazer uma amizade musical com essa galera. Foi nesse período aí. Aí depois, não, essa banda terminou não rolando também. A gente ensaiou tudinho, pegamos música tudinho, mas não deu certo, né? Não sei o que aconteceu, não rolou. Aí, vida que segue. Aí quando foi depois, uns colegas meus de escola, Ronaldo, chegou pra mim e falou assim: Ah, João, eu tô montando um grupo de pagode aí, vamos tocar pagode. Bora embora. Aí fui. Aí foi quando entra, que eu só tocava violão, então. Aí foi quando entra, eu comecei a ter contato com cavaquinho, né? Hoje aí foi um outro instrumento. Aí o menino tocava cavaquinho, o Vando, colega meu, tocava cavaco e tal, não sei o que. Aí fui pegando, curioso. Aí comecei a pegar pandeiro, comecei a pegar tantã, comecei a pegar outros instrumentos de percussão, reco-reco, rebolo. Aí cada instrumento diferente que você tem contato, você vai abrindo seu leque, entendeu? Você vai vendo outras possibilidades. O violão tem um recurso absurdo, é um instrumento universal, ok. Mas dependendo do contexto que ele é usado, você vai conhecendo coisas que é peculiar a realmente só aquele estilo. E aí eu comecei com essa era colégio mesmo, na bagunça mesmo. Aí depois fui convidado também depois desse grupo. Aí depois de uma apresentação que a gente fez na frente da Matriz. Na época tocava aquela música, a música do Gago. Não sei se você chegou a lembrar. Era. Oh, 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 oh. Uhum. Lembra? Sim, Né? sim, eu Eu lembro. lembro. Menina, eu quero ser teu namorado. Pronto, aí era legal. Aí um Nego Ginja me viu tocar, né? Cantei a música também. Aí ele, João, tô com um projeto aí e tal, não sei o quê. Aí já saí do pagode pro samba. Aí já é outra visão. Aí nesse tempo eu já sabia tocar umas notas no cavaquinho. Muitas das impressões que o samba, que hoje eu tenho de samba, eu aprendi com o Nego Ginja, né? E aí ele fez, João, tu vai tocar violão comigo. Que eu tô pensando aí, porque o violão de samba é totalmente diferente do violão popular. O violão de samba, ele tem uma base no chorinho, onde você faz frases, né? Por exemplo, o cara vai fazer um ré menor. Aí você começa. Entendeu? E aí você vai acompanhando o cavaquinho vai fazendo, e você vai tentando fazer a harmonia e também os baixos, né? Aí você vai buscando os baixos dos acordes. Aí tem preparação, vai ter a chamada que a gente chama, a música você entende o que eu tô falando. Sim. Aí, pra fazer o processo, aí vem o que é o samba de raiz, samba de roda, né? E daí o contato no samba, eu achei que samba era só samba, mas samba não é só samba, tem vários ritmos dentro do próprio samba, né? Por exemplo, a galera samba acha que tocou samba é samba. Não, não. Tem o samba, tem o partido alto, tem o samba pagode, tem o samba rock, tem que a galera chama escola de samba, ritmo de escola de samba, Sim, né? Que é um ritmo verdade. mais agitado. Então tudo isso está envolvido no samba. Tem é como se é quase como um bolero. Tem o samba canção. Então tem tudo. Aí você, caramba, eu achei que era só isso. Aí cada estilo que você vai aprendendo, você vai abrindo o leque. E tem uma peculiaridade do samba. O campo harmônico do samba é diferente dos campos harmônicos de qualquer outro estilo de música. Ele é mais peculiar. Digamos assim, digamos que o samba é um ritmo com quem eu comparo. Por exemplo, um estilo musical em que as pessoas trabalham muito é o MPB, Sim. né? Você veja que é o campo harmônico, as notas, elas procuram harmonização, as dissonâncias, né? E no samba tem tudo isso, só que é de uma forma diferente. É através de repouso, tensão, passagem, chamada. E aí você numa música você toca 20 acordes. E aí? Você entendeu? Aí quando você vai botar no papel e vai dizer por que esse tá em qual tom? Ah, beleza, tá em sol menor. OK. Mas por que tem essa dissonância aqui? Aí você começa a estudar e você começa a ver.
Aí vai entrar empréstimo modal, né? Você vai entrar relatividade, vai entrar muita coisa que você aprendeu e você tá vendo na prática. Aí você, daqui a pouco, quando você pega, se acostuma com aquele estilo musical, o que é que acontece? Aí é onde entra essa parte que eu disse a você. Aí eu, quando escuto a música, aí Consegue dependendo do estilo, visualizar. se eu tiver uma... Não tô dizendo que é toda música não, Sim, Jefferson. uma familiaridade, né? Isso, uma familiaridade, então eu consigo ver o desenho musical, por assim dizer. Entendeu? Aí, mas isso graças a todos esses contatos que tive. Sim, sim. Aí também participei também, toquei em bloco lírico, toquei em escola de samba, é, participei, como eu disse, banda de pagode. Depois da banda de pagode, fui convidado para cantar na banda de brega, entre colegas também. Aí foi onde eu conheci o Will, conheci Carol, conheci Nandinho. Aí a gente fez uma banda de brega e tal, não sei o que, tocamos por aí. Mas era uma banda bem iniciante, uma brincadeira, digamos assim, quase uma brincadeira, que a gente queria levar a sério. E dessa brincadeira ficamos três amigos: Carol, Will e eu. E esse trio aí foi quando Raniel convidou a gente pra cantar na banda dele. Aí o Will tocava teclado, o Carol cantava e eu cantava. E a gente ficou nessa banda, se eu não me engano, eu passei mais de 7 anos nessa banda. Nossa, foi Aqui de bastante Paudalho. tempo. Aí eu digo a você, aí eu já saí da parte de instrumental e ir pra parte vocal, Vocal. entendeu? Entendi. Aí a gente cantava de tudo. Na época cantava brega, rocha, forró. Não tinha isso não. Aí depois a banda passou por uma mudança, ficou só forró. Aí cantei cerca de mais de 5 a 6 anos só forró. Aí participei de outras bandas também. Participação, a gente vai fazendo amizade aí, participação, um colega chama, vamos cantar, dá pra tu cantar uma palhinha lá, vamos. E a gente vai fazendo, vai. Show de bola, João. E faz quanto tempo que você deixou de cantar assim em palcos mesmo? 2013 para 2014 foi justamente depois dessa banda Forrozão Caprichos. Eu saí dessa banda e a gente tinha uma banda paralela teclado, né? Só que, embora que a gente cantasse músicas que eram sucesso na época, a gente tinha as nossas composições. Aí já entra as nossas composições. Na banda de forró também eu tinha algumas, acho que foi uma ou foi duas composições que eu tinha, meu Deus. Acho que foi uma com a banda de forró, que foi até pro DVD. Que a gente gravou até um DVD também nessa banda. E aí com o teclado aí ficava mais fácil, que eu tinha muito contato com o Will, aí a gente, e o Will é que armava, que fazia as músicas da gente. Na época a gente tava fazendo por meio de playback, porque ficava mais prático. Sim. O Will que montava Levava toda a teclado, harmonia, tudinho. tudinho. O Will é que era o maestro da banda, digamos assim. Aí, João, a gente vai gravar tal CD, e aí? Vamos colocar pelo menos duas músicas, nossa? Aí entra a parte de composição. Aí foi quando eu já mas não era tão constante. Aí através disso comecei Dedicar mais energia, né? Isso, exatamente. Aí fui nessa área. Mas já compus para bloco lírico, já compus para samba, já compus pagode. Tenho duas músicas de samba, duas músicas de pagode gravadas. Tenho, se eu não me engano, são 4 bregas. Na época, quando eu cantava brega, tenho 4 bregas gravadas. Tenho um forró também gravado. Tenho, no caso, pisadinha na época, mas hoje seria um piseiro, digamos assim, também gravado. Aí, quer dizer, tem algumas músicas minhas aí que já estão. Se a pessoa lembra, se chegou a ver ou não sabe nem quem é o compositor. Mas já deve ter escutado por aí, entende? Aí, resumindo a conversa, aí quando foi 2010, a gente saiu da banda, Forrozão Caprichos, e formamos a Tô de Boa. Em 2013 a gente encerrou. Uma decisão pessoal minha, não foi nada a ver na época, com questão aos meninos, nada de desentendimento, nada. Foi uma questão realmente pessoal mesmo. Um dos motivos foi por conta da minha religião, e segundo, por um quase acidente que nós tivemos. Na época, o meu filho tinha acabado de nascer, o João Lucas na época tinha acabado de nascer, a Laura estava pequenininha, 5 para 6 anos. Aí a gente tava voltando da festa, graças a Deus a gente nunca foi assaltado, nunca levou carreira de ninguém. A gente já perdeu por o cara dar cano na gente, não pagar, mas Sim. vida que segue, isso aí faz parte, ganhar e perder. Mas assim,
Aí teve esse quase acidente, que todo mundo dormiu no carro de madrugada. Eita. Na época que tava duplicando a BR-408. E tinha. A gente tava vindo de Carpina pra Paudalho já. Toda vez os meninos dormiam. Carol e eu dormia. Mas eu e o motorista, a gente vinha conversando. Sempre a gente vinha conversando. Aí quando foi nesse belo dia, todos os 4 dormiram. Aí Deus, com certeza, na hora, ele só escutei o negócio do carro. Aí a gente ia bater de frente no gelo baiano. Oi. Aí pronto, depois eu cheguei em casa, todo mundo chegou bem, não aconteceu nada. O carro não virou, não bateu, não aconteceu nada, foi o susto. Aí esse susto peraí, rapaz, o negócio tá complicado. Aí eu olhei, cheguei em casa, tava a minha esposa e meus meninos tudo dormindo. Aí eu não disse nada, né? Entendeu? Aquilo mexeu comigo. Aí rapaz, acho que eu vou dar uma. Aí entrou vários outros fatores, aí eu cheguei em pronto e falei comigo, ó, pessoal, eu vou dar um tempo aí e tal, não sei o que. Os meninos não gostaram, fato, que a banda vinha bem pra caramba, mas os meninos não. Se você acha que você deve parar, tudo bem. Aí foi quando a gente encerrou. Aí em 2017 eu voltei a fazer voz e violão com um colega meu, Felipe. Aí era João Marcos e Felipe. A gente chegou a fazer, toquei quase, acho que foi quase um ano com ele. Foi por volta de um ano, acho que foi mais do que isso não. Eu acho que foi mais ou menos isso, quase um ano. Aí depois eu parei também, vida que segue. Não dá para conciliar muitas vezes o trabalho com Uma vida a vida artística. artística. Aí foi quando eu comecei a me dedicar mais à composição, que é o que eu tenho feito até hoje. Aí, para você ter uma ideia, nem dar aula de música mais eu tenho tempo para dar. Aí às vezes não dá nem tempo para pegar o bichinho, rapaz, ele reclama. Ele dorme na cabeceira da minha cama, pra você ter uma ideia. Aí eu dormindo aqui e ele aqui assim em pé. Me não dá tempo de pegar. Pra você ter uma ideia, correria dia a dia, né? Sei Mas bem como assim, é isso, velho. quando eu tenho um tempinho, aí agora tô fazendo com esse projeto aí que eu disse a você, que tá, deixa que vai dar tudo certo. Aí é papel e caneta direto. Aí quando chega em casa tem um trabalho pra fazer. Aí eu pego, sento, por exemplo, para você ter uma ideia, é, por que me ajuda esse imaginar a música? Porque nas composições que eu faço sem o violão, que eu vou escrever só a letra, eu já faço a música com nota, Hum, na tonalidade. E o interessante que eu tenho me surpreendido é que quando eu vou cantar a música tá na nota que eu cantei. Que eu imaginei, ela tá. sim, tá. Porque O pode encaixe, as acontecer de conexões. você. Porque como o meu ouvido não é absoluto, como eu falei pra você, é relativo, então pode acontecer de você um equívoco, né? Achar que tá em sol e tá em lá. Achar que tá em Sim, lá e tá em sim. sol. Mas tá dando certo, eu tô até me surpreendendo com isso. É Muito bom. igual o professor, né? Igual pro teu professor no início. Rei Leão. Ali Tá ali, começando Sandra é a fantástica, chegar. cara. Tá chegando. Tá Sandra chegando. é fantástico. Não sei se um dia eu chego nesse naipe, não, mas o cara era top. Isso. Gente boa demais. João, massa, velho. Você, enfim, descreveu sua história de uma forma bem emblemática, posso dizer assim também, com os detalhezinhos importantes. Dá pra ver que quando você contar essa situação, eu imagino que quando você chegou na sua casa pra fazer, até retomar essa sua última fala, a fazer você levar a decisão de não tocar mais, eu acho que foi você ter pensado, eu poderia não estar vendo essas pessoas que eu amo mais. Hum. Então, é um privilégio eu estar aqui conseguindo ver e não vou nem acordar. Só saber que eu consigo vê-las, vou dormir e depois eu acho que isso foi a maior, deve ter sido a maior fagulha para você ter tomado essa decisão. Foi uma das, com certeza. Foi uma das. E foi a decisão certa, né? Eu acho que você tá feliz, você contando sua história dá pra ver que você tá bem feliz. Olha, vamos lá. Decisões. Decisões. Toda decisão tem uma consequência. Sim, com Toda certeza. atitude, né? Toda ação tem uma reação física, né? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Pense bem antes de tomar alguma decisão. Porque depois que você tomar a decisão, palavra dita não volta. E depois que você diz a palavra, deve ser naturalmente também você cumpri-la, ou não?
Concordo, com verdade? certeza. Então, o que eu tento fazer, eu tento até passar para os meus filhos é isso, é a gente tentar honrar aquilo que promete, tentar, né? Essa é o que lute por aquilo que você não tem. Não esqueça de quem você é, o que fez você chegar até aqui. E lembre-se que, independente da posição que um dia você tiver na vida, o seu final vai ser o mesmo. Então, entendeu? É o que eu tento passar para os meus filhos. Assim, tem as minhas falhas, como todo ser humano, tento fazer o meu melhor, né? Eu tento falar, deixar para meus filhos exemplo. Eu acho que o exemplo, ele arrasta mais do que o falar, Com certeza. entendeu? Ele te movimenta. É diferente eu te dizer, ó Jefferson, vamos comigo, do que eu chegar aqui, Jefferson, vim te buscar. Opa, é diferente ou não? Com Não certeza. é, André? Uhum. Então você sente essa diferença, o teu exemplo arrasta. Então, mais do que mostrar ao meu filho ou minha filha o que fazer, então eu tenho que fazer. Opa, mas papai fez isso. Tem aquela Sim. referência, entendeu? Aí, depois de tudo isso que aconteceu, Jefferson, só para encerrar esse ponto, aí quando a gente põe na balança, tem que tomar uma decisão. Depois que tomar uma decisão, entendeu? Aí o que é que acontece? Uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca vou deixar a música. E a música nunca vai me deixar enquanto eu tiver vida. Por quê? Porque mesmo que eu não lembre dela, ela lembra de mim. É um relacionamento amoroso, entendeu? Mútuo, né? É mútuo, recíproco, entendeu? Eu sei que ali, de qualquer momento da minha vida, talvez como não tão ativo quanto eu gostaria, mas eu sei que aquilo ali que eu tô fazendo é importante. E eu sei que aquilo ali também tá me fazendo bem, tô fazendo bem a outras pessoas, não tô fazendo. E o que eu tento fazer, no caso agora, musicalmente falando, o que eu tento fazer é fazer você, por exemplo, independente da composição que eu falar, mas que seja algo que seja positivo para quem vai ouvir. Eu acho que isso deve ser, não é, eu não estou fazendo uma música para ser lembrada daqui a 100 anos. Eu não estou pensando em fazer uma música nesse naipe. Se ficar, amém, certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é tentar fazer algo não o bem feito demais, mas que seja algo que legal. Impacto positivo, né? Exatamente. Exatamente. Se a música que eu mostrei a vocês, vocês reagiram bem, João, ficou legal. Imaginei, pensei nisso. Isso pra mim que é compositor, que é artista, é melhor do que dinheiro. Entendeu? Sim. Essa reciprocidade, esse feedback, porque eu sei que aquela minha sensação que eu transcrevi, que eu escrevi pro papel, Foi vo- passada. Alcançou. você sentiu, você Sim. recebeu aquela emoção. Cara, gostei. Opa, entendeu? Então sim, você tá feliz, né? Oh, tranquilo, Dá tranquilo. pra se ver nos olhos. Chega a tá brilhando. As composições são filho, são nossos filhos. João, qual a importância da música, que no caso é a área artística que tu atua, Uhum. qual a importância, na tua percepção, qual a importância que a música tem tanto pra tu, na tua vida, e pra sociedade em si? Vamos lá, uma boa pergunta. Eu vou falar primeiramente particular, a importância que a música tem na minha vida. Eu não imagino a minha vida sem música, entendeu? Uhum. Por exemplo, você se imagina que vai acordar amanhã, não é? Você imagina que tem os seus projetos amanhã para fazer, né? Se se você já vai dar tempo para você fazer tudo aquilo que você planejou, ok. Mas, por exemplo, você traça os seus planos de acordo com aquilo que você deseja fazer. E nada que. Eu não sei se eu planejo alguma coisa que não tenha a música envolvida. Porque faz parte de mim, entendeu? Faz Sim. parte de mim. Vamos lá. Você. Seu braço faz parte do seu corpo. Certo. Fato, né? A música faz parte de mim. Não, não tem.
Não sei como dizer isso. Agora, a importância para as outras pessoas. Cara, imagina que você pode impulsionar, que você pode incentivar, dependendo da escolha que você vai fazer, você pode incentivar a vida, mudar a vida de outras pessoas. A música tem esse poder. A música tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. A arte tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. A música é arte. Entendeu? Entendi. Aí é uma coisa muito profunda. Cada pessoa sente de uma forma diferente. Mas o que você sente, aquele particular ali seu ali, é que vai lhe mover, fazer com que você tome suas decisões, que você reflita sobre aquilo que te faz bem, aonde você quer estar, onde você quer chegar, o que você vai fazer, o que você precisa fazer, o que você tem em mãos e o que você quer alcançar. Entendeu? Tudo isso você consegue por meio da música. A música vibra, faz você vibrar e faz você alcançar outras pessoas por meio dessa mesma vibração. É bem isso mesmo, né? A arte move o mundo, move as pessoas, move as coisas. Exatamente. João, tem algo que a gente deixou de falar sobre você hoje aqui, João? Cara, assim, porque assim, foram coisas que aconteceram na vida que, como eu falei, o exemplo ele arrasta, 5. né? Por exemplo, hoje eu sou o músico que sou hoje, primeiro, pelo incentivo dos meus pais, né? Pelo incentivo da minha tia, que deu aquele instrumento na hora, mas, por exemplo, teve uma fase da vida que foram difíceis. Por exemplo, chegou um tempo que papai perdeu o trabalho e eu não tinha condições porque a aula de música ela era gratuita. Mas depois, quando começou prática, aí que a prefeitura parou o convênio, a gente teve que pagar o professor. Aí tem que pagar a mensalidade. Meu pai pagava. Só que, quando perdeu o trabalho, o que é que você vai escolher? Qual é a prioridade naquele momento, né? Então, é o estudo ou a música. Então, ó, não vai dar para você continuar. Foi meio que dar uma facada no meu coração, mas eu entendi. Aí eu cheguei lá eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei lá, falei, ô Sandro, quero falar com você. Falei, o que foi? Falei, ó, não vai dar para eu continuar mais porque papai perdeu o trabalho e eu não vou conseguir pagar o professor. Aí ele fez, quanto é que tá pagando? Na época, se eu não me engano, era R$ 12. Na época, veja, faz tempo, né? Faz. Aí ele chegou e falou assim, olha, tá fazendo o que amanhã? Aí eu fiz assim, que hora? Ele fez, de manhã. Nada não. Ele fez, dá pra tu chegar aqui lá para 7 horas? Eu fui, dá. Aí ele chegou. Eu cheguei. Aí quando foi no dia, chegou lá, abriu lá, a sede abriu de 8 horas, ele chegou lá e fez, ó, tu vai ficar ali na fila do banco pra mim? Aí tu pode ficar? Eu falei, posso. Fica lá na frente da porta giratória. Quando der 10 horas que o banco abriu, eu vou lá pra frente. Se eu não chegar, você deixa passar as pessoas até eu chegar. Aí eu fiz, ok. Aí isso eu fiz. Quando eu cheguei lá, 10, faltando 2 minutos para as 10, ele chegou. Ah, espera lá na 22. Eu fui, ok, fui. Quando eu cheguei lá na 22, que ele resolveu seu problema no banco, chegou lá e fez, João, vem cá. Aí me levou lá para a salinha dele e fez, muito obrigado. Quando chegou assim, tava lá a mensalidade do mês na minha mão. Obrigado, viu? Aí eu, que é isso aqui? Pronto. Vai lá falar com o Magno lá. Você entendeu o que é que o cara fez? Ele me incentivou a não desistir. É isso que eu passo para as pessoas que eu tenho. Não desista. Se você quer tentar fazer o que é que você quer fazer na vida? Quem você era e onde você está agora? Né? O que foi que aconteceu? O que passou na tua vida para você ser a pessoa que você é hoje? Então não desista. Agora, se você não pode estar onde você gostaria de estar, mas que você honre onde você chegou. Seja pela sua personalidade, por aquilo que você se propõe fazer, pelo seu exemplo. Arraste pessoas. Arraste junto com você. Mostre para elas que você é diferente da massa. Que você pode, embora que talvez você não seja um cantor, um artista famosíssimo, mas tudo que você faz tem um círculo de pessoas ali, ó, que você atinge.
Talvez você não chegue onde você um dia sonhou, mas talvez alguém que fez parte daquele círculo chegue, alcance os sonhos que você um dia teve. Por exemplo, só para contextualizar, Claro. eu ensinei os primeiros acordes ao meu primo de violão. Hoje o meu primo é um monstro. Digamos assim, engoliu o professor. E eu fiquei feliz por isso. Porque ele chegou num patamar que me superou. Mas eu não fiquei triste, eu fiquei orgulhoso. Porque eu tive parte na história dele. Alô, Breninho Peixe. Um abraço a você, viu, querido? Tá aqui, é Breno Guitar. Cara fantástico. Gente humilde da melhor qualidade. E eu tenho orgulho de dizer que eu fui que ensinei os primeiros acordes dele. E hoje o cara pegar, ele me come de coco. Você entendeu? Então, é isso. Eu fico feliz por fazer parte da vida de outras pessoas, de ter ajudado de alguma forma do meu exemplo, poder, sei lá, mexer com alguma coisa com você e você ser melhor do que ontem. Sim, importante. Evolução. Evoluir, exatamente. É isso aí. João, obrigado pelas palavras, cara. É muito bonita e acho que o que a gente tem que fazer é isso mesmo, incentivar, ajudar nossos familiares, as pessoas, os amigos próximos, ou aquelas pessoas que a gente às vezes nem conhece, mas tem a gente como referência de alguma forma e vem pedir uma ajuda e você ali passar informação, realmente se colocar à disposição para ajudar de uma forma saudável, eu acho isso incrível. Foi uma satisfação imensa receber você aqui. Ô, Muito cara. obrigado. Prazer meu. Você já deixou uma mensagem aqui para nossa audiência de finalização, mas mesmo assim eu gostaria que você Tamo deixasse uma mensagem pra gente, pra nossa audiência, pra... O programa é seu, né? Esse episódio é seu. Nesse momento o programa é seu. Obrigado. Estará ao ar, então você pode puxar as palavras que trazem o encerramento do episódio. Tudo que você for se propuser a fazer, tente fazer da melhor forma possível. Eu acho que isso é o mínimo da excelência, né? E é o mínimo do que você deve esperar de você. Você deve sempre mirar nas estrelas para que pelo menos você acerte a lua, né? Então, tudo que você se propõe a fazer, tente fazer da melhor forma possível. Como eu digo, não, nós já nascemos com o não. A gente tem que brigar pelo sim. E quando você faça uma coisa, faça por amor. Porque eu vou dizer, o amor ele pode não mover o mundo, mas ele é o que dá sentido à vida. Então, faça de coração. Eu amo música, então eu tento fazer da melhor forma possível. Faça aquilo que você ama. É isso que eu tento fazer. Não desista, vai lá. Dê a cara a tapa. Lute pelo sim. Boa, João. Obrigado. André, valeu por mais um episódio. Vitória, meu amor, obrigado por mais um. Gente, tchau, tchau. Um abraço a todos vocês e até a próxima.